Ó, eu acredito que o refúgio seja atrás da montanha, do pico. Deve ser do outro lado. E agora, ó, tá uma rajada de vento forte aqui, ó. Eu não sei. Depois de percorrer mais de 600 quilômetros dirigindo por 7 horas sem parar, iniciamos a aventura mais difícil das nossas vidas até agora. O plano era caminhar por mais de 60 quilômetros pelas trilhas mais emblemáticas e encantadoras dos picos da Europa, passando pela trilha mais famosa, a Ruta del Cares, pela aldeia mais isolada da Espanha, Bunis, seguir para os lagos glaciares do Covadonga, experimentar o queijo mais caro do mundo, espiar e conquistar o pico mais emblemático do Parque Nacional e, por fim, conhecer mais sobre a história do maior conflito existente no mundo pós-Império Romano, a reconquista da Península Ibérica iniciada pela Batalha de Covadonga. Nossa aventura será dividida em 7 capítulos, mas para entusiastas do montanhismo como nós, parecia um trekking aos 8 cumes mais altos do mundo. Fala galera, tá começando mais um vídeo aqui do nosso canal. Mais uma aventura. Estamos no Principado das Astúrias, é o antigo Reino das Astúrias aqui no norte da Espanha. Um lugar cheio de histórias aqui na Península Ibérica, que inclui também o Brasil. E essa nossa passagem por aqui vai começar de uma maneira espetacular. Mas antes, a gente vai começar o nosso dia tomando um café e tudo mais, porque ontem nós chegamos já no fim do dia, montamos aqui as nossas coisas, buscamos informações aqui sobre o local, assim, informações mais precisas, e depois tomamos uma cervejinha para dar aquela relaxada, porque foram mais de 6 horas de viagem. E hoje nós vamos começar com a Ruta del Cares, que é a ruta mais famosa aqui de trekking dos picos da Europa. 6 horas de caminhada. São 6 horas de caminhada ida e volta, 3 para ir, 3 para voltar. Não é uma rota circular, por isso a gente tem que ir e voltar pelo mesmo lugar. Mas ainda vão ter muitas outras coisas aqui. A gente quer fazer um trekking em autonomia lá em cima, num dos picos que tem aqui, e vamos ver se a gente consegue seguir para essa aventura. Então bora com a gente para esse momento incrível, essa aventura incrível que só tá começando. Estamos no caminho de Poncebos, que é aqui o concelho que começa a Ruta del Cares. Ali também tem um funicular para ir para um povoado remoto em que não tem carro e só vivem 30 pessoas. A gente pretende ir lá, chama-se Bunis, e a gente pretende ir lá para tomar a cidra, que é muito famosa também. Mas hoje nós vamos fazer a Ruta del Cares. E a paisagem já é uma coisa assim de mexer com o coração da gente, tá? Um espetáculo. Espero que vocês gostem dessa aventura, porque a gente já tá super animado em fazer isso e mostrar tudo que a gente puder com o nosso olhar para vocês. Chegamos em Poncebos, deixamos o nosso carro estacionado aqui na Berna, porque o estacionamento local já tá muito cheio e sem espaço. A gente chegou aqui já tá tarde, é umas quase 11 horas da manhã, e vamos subir aqui a Ruta del Cares, porque a Luciene quer me fazer de cabrito. E vamos, ó, subir aquela montanha toda ali, ó. Tá animada, meu amor? Lógico. Ó, tem um riozinho aqui, ó, água bem limpinha, que é o Rio Cares. Não sei se pode dar um mergulho, mas eu mergulharia, apesar de estar frio pra caramba. E a Ruta del Cares se chama Ruta del Cares por causa do Rio Cares. E ó, olha o tamanho dessa montanha. Aqui atrás fica o estacionamento, junto com o elevador que vai para Bunis, que é o funicular de Bunis.
O povoado que tem apenas 30 pessoas morando lá. Sim, é lindíssimo e não sobe carro, então é um lugar realmente que deve ser muito especial. E a gente vai passar por lá. Não sabemos se é hoje, mas iremos lá. Sim, acho que não vai ser hoje não, mas a gente vai lá ainda nesse rolê. Agora vou colar nosso adesivinho aqui. Segura aí. E ver o lugar certo. Poxa, mas eu não alcanço. Vai ter que ser você, amor. Não, lá no canto. Isso. Aê. Ó, o QR Code tá aí. Ah, quem vier, esse é o nosso QR Code. O Parque dos Picos da Europa fica na região da Cordilheira das Cantábrias, da Cantábria. Essa cordilheira, na verdade, ela está em 3 regiões aqui do norte da Espanha. A Cantábria, Astúrias e Castelo e León. E nós estamos, nesse momento, nas Astúrias. Sim, as Astúrias, que já foi o reino das Astúrias, hoje em dia é o Principado das Astúrias. O reino das Astúrias foi onde começou o período da reconquista aqui da Península Ibérica pelos católicos. E a bandeira aqui das Astúrias é uma bandeira azul e nela tem a cruz verdadeira, que é a Vera Cruz. E olha quanto carro tem aqui parado no meio da estrada, todo mundo caminhando. É. Estacionamento lá embaixo está lotado. Todo mundo aqui na Ruta del Cares. E aqui começa a Ruta del Cares. 3 horas até lá. Montanha acima. Sebo nas canelas. Sebo nas canelas, como diria a Agatha. Ó, já tem brinquedo de vaquinha aí. Vaquinhas. E olha isso, ó o tamanho dessas montanhas. Isso é um espetáculo. E aí? Meu Deus do céu, cara. Que é isso? É muito lindo. Se eu dissesse pro meu eu de 20 anos atrás que ele largaria a praia, o sossego de ficar se bronzeando no sol, para andar em montanhas, em cordilheiras, uma das maiores cordilheiras da Espanha, ele ia me chamar de doido. Mas é isso que está acontecendo. Eu nunca imaginei que ficaria andando em montanhas na Espanha, em Portugal. E o Picos da Europa, cara, é muito fascinante. E se eu estou conseguindo ver essa beleza da natureza, é porque essa moça aqui vive me levando para tudo que é lugar. E se ele, depois de 40 anos, descobriu uma coisa fantástica na vida, você também pode. Viu? Busque seus sonhos. Eu não sonhava com a montanha, mas eu sonhava em conhecer Portugal. E agora eu estou gostando das montanhas e amando isso tudo. Então você também, não importa a idade, é só querer que você vai conseguir. Já estamos caminhando há 50 minutos, dá mais ou menos 2,1 km só de subida da montanha. A gente agora resolveu parar um pouquinho aqui para beber uma água e fazer um lanchinho aqui com essa vista maravilhosa. A gente parou aqui, nossa casinha aqui meio abandonada. Essa é uma casa de pastor e tá ali, ó, em cima várias cabras ali, ó. As 3 cabras. E lá no alto tem um filhotinho ali que tá berrando. Logo a câmera não dá para ver direito. Tá descendo sozinho. É bom. Barrinha muito boa. É boa. Gostosinha. E vai dar coice. Porra, amor. A cabra também quis provar um pouquinho das barras. Tchauzinho. Vocês conseguiram tirar a gente daí. E cara, um chifrado no outro ali. Um deu chifrado no outro. Ó, meu amor ficou com medo das cabrinhas. As cabrinhas acabaram com o nosso lanche. Veio, deu de
cara comigo e desceu. Acabaram com o nosso lanche. Vamos continuar a caminhar, né? Vai fazer o quê? Depois que as cabras expulsaram o lanche dela. Pô, fiquei até com calor. Mas eu tô com 3 casacos, então Bora que ainda falta 2 horas de caminhada, amor. falta muito mais que isso. Ó, a Luciene foi expulsa pelas cabras, agora as outras cabras estão aqui no caminho. Quero ver como é que vai ser agora. Pô, elas estão dando chifrada umas nas outras. O que vão fazer com a gente? Olha lá. Derrubou a pequenininha, cara. Caraca, Tá com medo, amor? eu tô. Então você vai na frente, eu vou atrás. Não? Muito longe de mim, porque eu ando rápido. Você fica lá atrás. E esse é o bode, hein? Porra, moça, eu tenho certeza que vai passar aí. Não é melhor esperar elas passarem, não? Não vão tocar na gente não, vem. Não olha muito não. Bonitinho, bonitinho. Esse aí que é o problema. Vamos lutando, vamos pegando o cadete. Tchau, Tim. Caraca. Vai tranquilo, amor. Porra. Vai tranquilo. Há sempre uma cabra no caminho da montanha, cuidado. Caraca, meu irmão. Olha lá, brigando lá embaixo. Ela. Meu Deus. Atenção na trilha. É. Ó, lá embaixo tem um monte de gente e o povo parece até formiguinha. Ai, que lugar, que espetáculo da natureza. Obrigada, meu Deus, por me permitir viver isso. Entre 1916 e 1921, mais de 500 homens foram encarregados de abrir um caminho na montanha que serviu para construir um canal de alimentação da central hidroelétrica de Carmamenha-Poncebos. Mais tarde, entre 1945 e 1950, foram realizadas melhorias que permitiram transformar esse caminho numa trilha que hoje é percorrida por milhares de apaixonados pela natureza e suas maravilhas. Desce a água da montanha. E aqui, chuva que eles tem lá no Gerês, que é para levar água para a cidade. Pode ser isso, não sei. Vamos marcar aqui. Ih, é. Cheio de cabra. Esse é grande, esse bode aí. E os abacabras lá em cima. Ó, o centro das cabras, hein? Que a cabra quer pegar a comida dela. É o café. Ó a cabrinhazinha. Tchauzinho. E ó, canal de águas rápidas. É aquele canalzinho que vai pra lá. Deve levar água pra cidade. Aí tem uma casinha de montanha, deve ser um abrigo. As cabras aí, ó. A dona do pedaço. E a Luciene. Quando você caminha, tem que fazer o quê? Beba água. Serve Beba pra você. água, hein? Eu tô guardando a minha. Mais uma cabrinha ali embaixo, ó. Tá ali solitária, perto da ribeira. E ainda faltam mais ou menos 2 horas. 8 quilômetros. 8. Só andamos 4. São 8 quilômetros até o final. E depois temos que voltar tudo de novo. Então já aproveita aí, ó, dá o like, se inscreve no canal, porque a gente tá parando para poder fazer esses vídeos e diz se não tá valendo a pena. Esse lugar não é incrível? Olha a montanha. Montanha, ribeirinha.
E ainda você encontra as cabras de montanha no seu habitat. Será chover, mas também tá um solzinho. E vão montanha acima. Olha qual lago que tem lá embaixo, verde. Será que dá pra tomar um banho ali, amor? Dá um mergulho? Vamos tentar? Será que a gente chega lá embaixo? Eu acho que não dá pra chegar ali embaixo, não. Ah, tá difícil, já estamos há 3 horas caminhando. 3 horas. Quase 3, né? Percurso original dizem que é 3 horas para ir, a gente não chegou nem na metade do caminho. Mas é porque a gente faz muita paragem. É, muita paragem, mas a gente vai para seguir, né? Vamos chegar a completar Claro. os 12 quilômetros para ir. E os 12 para Exatamente. voltar, né? Total 24 quilômetros num dia, só subindo montanha. É, agora tá reto pelo menos. Eu acredito que a gente chega lá. Também amor. acredito. Vambora. Fosse fé, por favor, vai andando quietinha. Se você puder ir mais rápida, vai ajudar a gente. Ó, que legal, tem até um túnel. Bonito, né? Um túnel, a gente vai passar embaixo de uma rocha aqui. Visual Espetacular. espetacular. Vocês podem ver ali, ó, lá no final, lá, ó. São vários. Ainda continua o caminho. E agora a gente vai entrar aqui no túnel, dentro da montanha. É, são vários, um atrás do outro. Incrível. E tudo aquilo lá ainda é pra gente andar. Aqui embaixo está o rio. Mas Então, olha a como cor vocês dessa podem ver, ó, água. é só precipício, ó. Olha a cor da água. Coisa Isso aqui é muito bonito, ó. A montanha lá em cima tá nevada. É, amor, só você para descobrir esses lugares encantadores, né? Mas você não gosta. Graças você a tava Luciene, a reclamando. gente vem visitar esses lugares. Você não gosta, você tava reclamando aí ainda agora. Pô, minha mochila tá pesada, né? Você A minha tá mais pesada só que a tá sua. bebendo água e não tá comendo? A minha tá mais pesada que a sua, não tô reclamando. Caraca, ó, será que vai chover? Se chover, porque ó, pra lá tá ficando preto, hein? Mas vamos lá, vamos continuar na fé, porque é questão de honra completar esse circuito aqui agora. Exato, qualquer coisa a gente fica aqui, ó, embaixo da... Qualquer coisa a gente acampa. Ah, mas não tem barraca. É, hoje não tem barraca, vamos pernoitar Qualquer coisa a aqui. gente fica aqui embaixo. Fica em pé, esperando a chuva passar. Aqui temos um antigo abrigo de pastor, meio que abandonado ali. Nossa aventureira vindo aí. Uma cachoeira incrível ali embaixo, ó. Uau, vontade de tomar banho. E as cabrinhas estão ali, ó, brincando ali embaixo. São as donas do pedaço. E vamos seguir nosso caminho. Montanha adentro. Espero que não chova, hein? Porque tá com cara de chuva. Tá mesmo. Lá vai Luciene montanheira. Já andamos quanto, amor? 7 quilômetros. 7 quilômetros. Faltam 5. Faltam 5. Já estamos há 3 horas caminhando. Faltam 1h30. 1h30? É. Tá, eu acredito que a gente vai chegar lá, amor. E olha a montanha. Bonito. Que espetáculo. Isso aqui é um espetáculo da Terra. Olha, eu posso dizer para você que essa é a ruta mais... Tem nem explicação, amigo. Tem nem explicação. Olha isso aqui. É a rota mais incrível que eu já fiz. É a mais incrível. É isso aí. Lá. Bom, a gente já tá andando há uns 8 quilômetros. O Léo parou ali atrás para poder pegar umas barrinhas pra gente comer, porque a gente só tomou café da manhã e comeu mais uma barrinha. Na verdade, a rota tá levando um pouco mais de tempo do que a gente imaginava,
talvez seja, assim, primeiro porque a gente não é montanhista, né? A gente gosta, mas a gente não é montanhista. E segundo porque a gente para muito para filmar, para fotografar, né? Para poder ter o registro desse passeio incrível que a gente está fazendo. Então, se você estiver planejando vir, não faça como nós. Não comece a ruta ao meio-dia, porque a gente já está há 3 horas caminhando e falta pouco menos de 1h30. Então significa que na volta a gente vai ter que voltar com um passo mais apertado e mais cansado. Então essa aí é uma dica, porque por mais que esteja escurecendo só às 9, não é bom a gente pegar esse caminho no escuro, né? Lá em cima, ó, já tá caindo muita chuva e já tá a chegar aqui pra gente. Vai chover bem. A gente vai chegar lá e vai voltar logo. Sim. Olha aí, olha uma cascatinha ali embaixo, ó. Legal, ó. Mas vamos caminhar, que a gente precisa, né, amor? A gente tem que... Senão o Leonardo começa a reclamar que a gente tá demorando muito. A gente tem que apertar o passo porque a gente tem que ter a hora para voltar. E algum imprevisto pode acontecer. Então se acontecer algum imprevisto, que seja já no finalzinho, não no início. Caraca, olha a cascata, meu irmão. Porra, isso aqui é muito bonito. Caraca, a gente já passa por dentro dessa... aqui, ó. Passar por dentro da rocha, por dentro dessa pedra aqui, enorme. Ou a gente vai passar por ali? Não, a gente vai passar aí por dentro. Por dentro, né? Caraca. Olha aqui a bicha da cascata. Ó, meu amor, é difícil, é longo, mas ó, o caminho é um espetáculo. Ah, até que o buraco não é tão grande na rocha, não. Eu achei que era maior também. Faltam 3 quilômetros, hein? Vamos passar agora numa ponte. Falta 1 quilômetro para chegar e terminar a ruta. Terminar a ida. Terminar a ida, que é 12 quilômetros. Depois temos mais 12 pela frente. Vamos completar mais ou menos aí em 4 horas o percurso. 1 hora a mais como programado pelas pessoas que são expert. A gente mas a gente para. Caraca, olha isso. Olha que isso. Olha isso aqui. Meu Deus. Caraca, é muito maneiro. É raso. É rasinho ali, né? Ó, tem uma biquinha aí, ó. Quiser encher água aí, ó. Se é potável, não sei. Não deve ser. Eu tô cheio de água aqui, eu quero me desfazer do peso. Então, a ruta se chama Ruta del Cares por quê? Porque a gente tá aqui, ó, beirando o Rio Cares, que liga Caim a Poncebos? Poncebos a Caim. Poncebos fica nas Astúrias e Caim já está em León e Castela. Atravessamos o vale aqui das montanhas de um distrito para o outro, uma província para outra. Como se diz aqui, província das Astúrias e a província de Castela e León. Vamos passar por mais um túnel aqui. Acredito que esse é maior, eu já acho. seja um dos últimos. Ele é bem maior, é porque a cidade de Caim já está bem próxima. Pelo menos tinha uma placa ali a dizer que tinha uns 400 metros para chegar. E ó, aqui já é um lugar para se chover, chega aqui. Fica aqui passando, esperando a chuva passar. Pena que não tem nenhuma dessas lá perto, né?
no fim. Porque... Tem infiltrações aqui na caverna. Tá aí, ó, a montanha. Aqui é isso mais. E ali o rio Cares. Então, vamos pensar que a gente vai chegar. Vamos conseguir fazer esses 12 quilômetros. Mais 12, né? 24. Sim, mas aí se a gente conseguir terminar antes das 4, eu fico bem tranquila. Porque significa que a gente vai fazer em 4 horas. Eu não sei a Luciene, mas depois de andar tanto, eu tô com vontade de dar um mergulho nesse rio aqui. Pô, eu também. Será que a gente acha uma brechinha Só aí? falta achar um lugar para descer, né? Porque é só ribaceira. Também conhecida como a Garganta Divina, a Ruta del Cares está entre Caim e Poncebos. Ela lhe permitirá caminhar no meio de montanhas que se elevam a mais de 2.000 metros sobre o fundo do imponente desfiladeiro escavado pelo rio Cares. Você vai contemplar picos míticos, passar por pontes que unem os dois lados da garganta, atravessar cerca de 70 túneis escavados na pedra e ser testemunha de um espetáculo natural impressionante. Finalmente chegamos aqui em Caim, depois de 12 quilômetros e 100 metros. Tá marcando aqui no meu GPS. Conseguimos concluir a Rota del Cares. E essa aqui, ó, graças a ela, que ela que faz a gente fazer isso. Chegamos aqui num barzinho, num café, mas infelizmente tá fechado. Só deve abrir no verão. É domingo. É domingo também, né? Também. Geralmente as coisas não abrem domingo aqui na Espanha. Ah, mas eu acho que isso aí ia abrir. No verão deve abrir. É isso. Vamos ter que voltar sem tomar uma cervejinha. E o que eu trouxe eu tenho que voltar de volta, porque eu não vou poder ir na casa de banho. O xixi que trouxe Meu tem xixi que levar. vou ter que levar comigo. Vamos voltar então, que temos mais 12 quilômetros pela frente. Vamos apertar o passo para ver se a gente chega lá até as 8 da noite. Com luz no céu ainda. Parei pra dar uma descansada, né? Mas agora vamos embora. É brincadeira. Correu para me passar só para me esperar. Ué, assim eu descanso. Assim eu descanso, né? Oi, bebezinho. Tudo bem? Tá quase chegando. Eu fico brincando aqui com a Luciene, que ela fica devagarinho aqui, que a gente é cabrito, não é tartaruga, mas é pesado, hein? Pra quem não tem costume, é puxadinha aqui a trilha. E olha o tanto aí, ó, que tem que ir pra subir. É muita subida ainda. Passou um casal ali pela gente. A gente não tá só então ainda na trilha ainda. Acredito que a gente vai chegar lá antes de escurecer. Eu queria ficar sozinha na trilha, ele quer ficar com gente. Eu quero tomar uma cerveja quando eu chegar lá, pelo amor de Deus. Eu acho que vai estar tudo fechado. E depois de 8 horas de caminhada sem parar, conseguimos chegar ao nosso ponto de partida. Check! Check pra você. Ela foi Muito braba, bom. eu tô cansado. Não, foi todo mundo bravo, porque a rota não é fácil, ela é bem difícil. É muito longa e a gente não deu nenhuma pausa. A gente parou só para tirar umas fotos também nas 2 primeiras horas e depois a gente não parou mais. Então a gente fez com muito pique, digamos assim. E chega aqui no final, a gente fica morto. Agora a gente tá indo pro camping pra gente comer, porque na trilha a gente não comeu nada, só comeu umas barrinhas de cereais. Isso porque a gente pensou
gente foi preparado para fazer um café no meio da trilha, mas as cabras não deixaram. A gente foi comer uma barrinha de cereal, as cabras ficaram loucas atrás da Luciene. E ela ficou cheia de medo aqui. Ah, só eu, né? Você não. Não tem medo de cabra, pô. Ah, tá. Agora a gente vai chegar no camp, fazer uma janta-almoço. E ver se o restaurante lá tá aberto, porque eu mereço uma cerveja, pô. Caminhei pra caramba. É verdade, merecemos. Tô todo doído aqui, quebrado. Uma cervejinha tem que ter. Já chegamos aqui no camping. Agora eu vou tomar uma cervejinha que a gente merece, que a gente andou. Com certeza. E tá aberto, né? Ainda bem. A gente achou que ia tava fechado. aberto. Agora já comeu uma pizza pra descansar, porque amanhã tem muito mais aventura. Você vai ter que andar igual cabrito. É cabritagem até sábado agora. Aí já chegou a pizzazinha. Tá com a cara boa. Vai ser mesmo. Como ellos normalmente siempre van hacia Gijón, oye, le parece que te en Posada. En Posada ya, que es el pueblo. ¿Te acuerdas? Exactamente. Ellos te dejan allí y yo te paso buscando ahí con mi papá. Voltamos a Poncebos. Ontem a gente foi fazer a Ruta del Cares. Voltamos depois de quase 8 horas de caminhada, mortos, cansados. Eu tô com o meu corpo todo ferrado aqui. Mas vamos novamente fazer um novo caminho aqui pela região. Vamos hoje para Bunis. E Bunis é a aldeia mais isolada da Espanha. Em 2001 foi inaugurado um funicular, né, que liga aqui Poncebos a Bunis, mas até 2001 a única forma de chegar lá era fazendo rotas como essa que a gente vai fazer. E lá só vivem 30 pessoas, o que deve ser um lugar muito charmoso. Já sabemos que tem Bunis de cima e Bunis de baixo. São divididos em 2 bairros lá, pequenos bairros dessa aldeia. Essa aldeia é uma aldeia rural pastoral, é uma região de pastor aqui. Significa que a gente vai encontrar de novo bastante cabra e vamos brincar um pouquinho de cabrito. A região também aqui é forte em cidra. É verdade, a gente vai tentar tomar uma cidra lá em cima. Vamos ver se a gente consegue. Vamos tentar também fazer um café. Será que a gente consegue fazer café hoje? Se a cabra não atrapalhar hoje, vamos lá. Já encontramos uma amiguinha nossa aí, ó. As donas. As donas do pedaço. Aquela ali é o bode. Ele é o bode. Deve ser. Pegando uma sombrinha. Vai. Não encara muito ele. Ele fica nervoso, revoltado. Tem umas ali em cima também ali, ó. Comendo. Olha onde ela vai comer, cara. Tem tanto mato lá em cima, mas ela quer ali na pedra. Ah, porque aquele ali deve ser mais gostoso, Eita! Você é brabo, hein? Estamos aqui no início da trilha. Vamos para Bunis. Segunda plaquinha ali, 1h15, mas como a gente faz umas paradinhas, né, para dar aquela equilibrada e vai beber uma água, a gente deve levar um pouquinho mais. Mas olha, o dia tá bonito e promete. E a trilha começa do jeito que a Luciene gosta, pedras. Eu adoro fazer trilha em cima de pedras. E olha quanto você gosta das ruas de Tincotenco. E olha o visual. A trilha já começa com um rio, uma casinha aí de pastor, e a gente vai subir, ó, montanha acima. Olha tudo que a gente já subiu, a gente estava lá embaixo e a gente já subiu bastante. É assim, uma subida bem íngreme logo no início. Primeiro você desce um pouquinho e depois é uma subida bem íngreme.
Já deu para dar uma cansadinha e tem mais coisa para subir. Então vamos embora. Até o momento pegamos bastante subida. Foi só subida. Chegamos agora a uma parte que tá plana assim, vai beirando o rio. É uma paisagem bem bonita, vale muito a pena fazer esse trilho. É mesmo, esse trilho é muito bonito. Ele não é leve, mas se você vier caminhando devagar, você vai levar mais tempo, é claro. Você não vai levar as 1h15 que tá escrito lá na placa, mas dá pra fazer. Né? Com cuidado, porque tem muitos momentos que é precipício, mas a paisagem recompensa tudo. Vai começar agora novamente a subida. Subida. E vamos lá, né? Vamos lá que eu preciso tomar uma água lá. Amor, pra descer todo santo ajuda. Pra descer vai ser uma droga. Mas pra subir, amigo, só na fé. Pra descer é pior. Tá brabo. Já tem isso aí pela frente. Eu já não tenho mais meus 20 anos. Sou a Luciane pra fazer isso comigo. Tô ofegante aqui, tá cansado. Hoje eu tô cansado. Já andei muito ontem. Essa subidinha aqui tá me quebrando. Mas vamos concluir. Ó, tem uma cabra ali, ó. Lá na montanha. Não sei se tá dá pra ver, mas ó. Aqui tem as cabrinhas. Já estamos a 59 minutos caminhando, quase 1 hora. 1,7 km percorrido montanha acima. Ainda falta muito. Faltam 2,3 km. E hoje eu tô cansado. Tá igual ontem não. Mas vamos lá, vamos subir. Vamos subir, porque a gente vai aprendendo. A cada caminhada dessa é uma aprendizagem. Essa partezinha aqui é meio complicada, que ela não... As pedras são bem juntinhas. Dá uma complicaçãozinha. E aqui, nesse momento, já está começando a ficar frio. As pessoas descendo ali. A gente não encontrou ninguém subindo que nem a gente. O trânsito tá só para baixo, por enquanto. Não sei se é pelo horário ou só a gente que é louco que tá subindo isso aqui a pé. Acho que é pelo horário também. Vamos lá que ainda falta. Essa trilha aqui você tem que ter bastante cuidado, porque como vocês podem ver, ó, o trilho é bem perto do precipício. Então, venha com um sapato adequado, uma bota de trilha mesmo, né? Tênis normal eu não aconselho, nem chinelo. Não, chinelo esquece. Vai ficar sem. Eu que gosto de chinelo pra caramba, não tô usando. Então, é isso. Olha o tamanho dessa montanha. E vamos pra cima. Caverna onde? É, tem uma caverna lá em cima. E se você tá subindo montanha, beba água. chegamos agora a 2,4 km de caminhada no nosso pequeno passo. Já consigo ver daqui as casinhas lá em cima. Provavelmente ali já é a aldeia. Então significa que falta pouco. Estamos 1h20 caminhando. Falta 1,6 km
Mas aqui eu acho que vai ser mais tranquilo, pelo menos até um pedaço. Então vai dar para ir recuperando as energias. E olha esse vale aqui atrás da gente. Que bonito. É incrível, é lindo demais. O rio ali, ficou bem aberto. É o Rio Terro. E lá em cima, a aldeia. Vamos subir agora, amor? Vambora. Vamos continuar a nossa caminhada. Falta pouco. Falta menos que antes. Vamos fazendo caminhos antigos que os moradores da aldeia faziam durante muitos e muitos anos. A gente não sabe se o funicular é gratuito, né, para os moradores. Talvez seja, a gente vai procurar informação. Olha, agora vai fazer as honras, botar mais um adesivinho. Vou aqui. Isso aí, ó. Se não tiver subir aí para Bunes, estamos aí, hein? E vamos com a gente. Vambora. Estamos quase chegando. Sempre nas canelas. Caraca, que isso? Olha o rio, bonito. Aí esse é um curral, né? Das cabrinhas. Esse é o caminho correto, né, amor? NPE 18. Acho que é essa mesmo. Então vamos subir, que tem muita coisa para subir ainda. Vamos. Chegamos aqui em Bunes de Riba e infelizmente não tem nada aberto. Deve ser segunda-feira, as pessoas não devem estar no período de folga, né? Devem ter trabalhado bastante no domingo. É verdade, ontem tava cheio. E agora a gente vai pro Bunes de Barro para ver se lá tem mais movimento. Aqui por enquanto a gente só tá vendo ovelhas e cabras. E a paisagem aqui é bem bonita. A parte de cima, ó, da montanha, É linda, é é linda. maravilhoso. Valeu a pena a subida. Valeu, com certeza. A Sempre E a vale. Lucinha tá um pouco cansada. Eu Vamos. tô morto, mas estamos aí firme e forte caminhando. Morri, mas passo bem. Tá ali, ó, ali tem o pasto das ovelhas. Essa região aqui produz bastante queijo. E a gente tem que provar uns queijinhos aqui das Astúrias. Umas casas abandonadas. Aqui só tinha o bar, tá fechado. E vamos descer. Subimos, agora vamos descer. Isso. Vamos para outra parte de Bunes, para Bunes de Barro, ver se a gente encontra uma cidra lá pra gente. E daqui de Bunes dá pra ver, ó, a montanha bem nevada. Estamos na primavera, mas ainda tem neve lá em cima. Essa aqui é uma aldeiazinha que só tem 30 pessoas morando. E como a gente já disse, só chega perto. E por enquanto não tivemos sorte, né, amor? É, um tava fechado, totalmente fechado, esse aqui tá fechando agora. Fechou ainda agora. E agora a gente vai ali pra baixo, ali, ó, que é Bunes de Baixo. Isso. Vamos ver se tem algo lá aberto. Senão a gente vai ter que ficar com a nossa aguinha. E olha a neve. Ah, muita neve ali. E olha essa parede de montanha aqui atrás. Ai, isso é espetacular. Olha que pequenininho ele, cara. Olha que bonitinho. Que chato que é a cidade. Aldeia. Bonito. Você
E aí chegamos na cidadezinha aqui de Bunes, Bunes de Barro. Aldeia. É a aldeia, Bunes de Barro. Infelizmente tá tudo fechado. Tá. Eu acho que é o horário que a gente chegou. É o horário. Deve abrir depois das... Depois não tem mais como abrir. Não. Tinha sido, tá aberto aí, olha. Temos bocadilhas. Vamos caminhando aqui um pouquinho aqui pela aldeiazinha. Bem charmosa. Muito bonitinho. Tem umas casas aqui pra reconstruir. Mas tem várias que já estão... Tem muitos restaurantes. Quer dizer, aqui de baixo a gente já viu um, lá em cima tinha dois. É, lá em cima que tinha também é um alojamento. É, um deles é alojamento. Aqui, ó, um alojamento, albergue. Muito charmosinho. E só vivem 30 pessoas aqui. Tem uma pontezinha ali. É, vamos ali já. Vamos lá aqui. Ali acho que é o restaurante. Ó, ali tem uma placa ali. Vamos ver que placa que é ali. Ali em cima ali tem uma outra... Eu acho que é pra ir pra aquela outra aldeia que tinha lá embaixo. Aquela placa que dizia Bunes. Deve ser pro refúgio, não é? Pode ser. PRPNP19. É ele mesmo. Aí o refúgio... É, pra ir pro refúgio tem que passar por aí. Por aí, ó. Às 4h15 caminhando. 4h15 de caminhada. Aí, ó. É lá pra cima, pra onde está com neve. É, amor, a gente não consegue isso não. Será que não? Eu acho que a gente tem que ter mais preparo. Não sei. Pode tentar. Não, mas existe outro caminho que é 3 horas de caminhada. Sem parar, né? Sim, 3 horas sem parar. Esse aqui também são 4 horas sem parar. É algo a pensar. Isso, aí a gente vai decidindo. Não fecha as portas agora, não. Lá tem mais filho. Vamos lá olhar. Ah, tem mais pra lá, ó. Tem Mais lá em restaurante, cima, ó. tem mais Tem coisa. cheio de restaurante aqui na aldeia. É, bonitinho, cara. Olha as casinhas ali. Nossa, é muito charme. Aqui, ó, eles deixam aqui para ajudar as pessoas que vão caminhar. Tô precisando de um. 2, né? Ali deve ser para um refúgio. Aqui é um restaurante grande ali atrás. É. Aquele é grandão. Deve ser aquele Isso aqui é GR 202. Ah, esse aí é que vai pro Isso aí é que vai lá pro Naranja. Pardebanho. Não? Pardebano. E aí, esse tu vai? Tem o mirador, ó. O 10 mirador minutos. do Picureio. 10 minutos andando. Vai lá? Vamos. Arruma um ali primeiro. Aqui também tem mais um bar. Bem bonitinho, ó. Bar-restaurante. Mas tá fechado. Tem outro ali embaixo que eu E tô o rapaz esperando. ali disse pra gente que aqui pra trás tem um que continua aberto. É, eu tô com a esperança de que vai estar Olha, aberto. a bota virou vaso. Bem bacana. Esse aqui parece o filme Wall-E, o filme desenho, né? Ali, ó, tem É uma o Jardim moça Botânico. no trono. É o Jardim Botânico. É isso, é. Com botas deve ter largado por aí, olha, pegou uma atividade. Nossa, que coisa linda. Aqui acho que é outro restaurante. Sim. Hora do Anguimbara. Horário, abrimos 10h45. Graças. Temos aqui um aberto, já compramos uma cidra. E é muita Cidra na casa. Muita coisa pra gente, a garrafa completa. Custou 4 euros, né? Isso, é, 4 euros. Vamos ver. E agora aí, amor, serve aí como é que te ensinaram. Ó, me ensinaram que é assim, ó. Olha, tá expert no serviço da cidra. Vou botar do outro lado Agora já agora. deu uma errada.
Ela quer botar mais pra ela. Ah, é? Esse aqui cai mais, ó. Tintim. Descobri a diferença. Tintim. Se subir a montanha, você merece uma Sila. É, isso aí. Ó, mas bebam um pouco quando vierem aqui, assim, ó, só. Porque senão vai descer ladeira abaixo. Gostou? É boa. Vamos lá pra Ágata. É muito boa. Então, Vou levar pra Ágata. Quando subirem aqui, a aldeia de Bunes, peça uma Sila. É uma bebida local aqui da região. Verdade, é daqui. E ó, beber aqui, ó, com esse rio, com essa paisagem, as casinhas, as montanhas, é algo diferenciado, hein? Olha o passarinhozinho, que gracinha, gente. Ai, meu Deus do céu, que coisa linda. Foi embora. O que provavelmente é uma igrejinha, ou era, né? Não sei. E a aldeia é muito bonitinha. O fato de não ter carro é um charme a mais. Capela de Las Nieves. Ah, agora a nova é essa. Capelinha. Que bonitinha. No meio dessas montanhas, cara, num lugar super remoto. Você vê, o povo antigo, o caminho era só esse que a gente veio, era só pelas montanhas a pé. Hoje em dia, que tem o elevador para eles. É, o funicular. Mas durante muitos anos, porque o funicular só foi o quê? Foi lançado em 2001, né? Sim, inaugurado em 2001. Ó, tem um parque aqui, ó. Um parque de merendas? Privado, mas é privado. Ah, tá. É o Cachum. Deve ser algum alojamento. Foi ali que eu vi, falei, vamos sentar ali para fazer o café. Não pode. Ó, aqui tem mel, ó. Proibido perros sueltos. Perros é cachorro. Parece até lugar de filme de Hollywood. Imaginei aí visitar um lugar desse. É, eu também nunca imaginei visitar um povoado assim de 30 habitantes. Dentre eles tem um rapaz, um garoto, deve ter o quê? Uns 15 anos aquele menino, né? Aí, 17, por aí. E caminhando, né? Chegar num lugar desse caminhando, né, por cima. É, a gente não sabe se no caso dele é caminhando ou Deve se... morar aqui. Ele deve morar Sim, aqui. mas de repente o funicular agora é gratuito, né? Tá bem. Se for gratuito, aí não precisa vir caminhando. Vem de funicular. E aqui é bem visitado. Olha essa paisagem. Maravilhoso. E agora a gente vai dando adeus ali à aldeia. Muito bonito. Um charme. Chegamos aqui no funicular, mas aparentemente está fechado. Vamos ver. Ah, tá aberto? Ah, que bom. Funicular de Bunes. Ele fecha às 18. Estamos aqui na frente do funicular. O que acontece? A gente está um pouco cansado. Já são 17h30 e o último funicular sai às 18. A gente não vai conseguir dar tempo de ir lá no mirador. Então a gente vai pegar aqui o funicular. A descida vai custar R$17,61 por pessoa. Se fosse de volta era 22. Então vamos descer agora. Tô cansado. E assim é até melhor que vocês conhecem outro modo de chegar aqui a Bunes, assim ser caminhando, tem um funicular. A gente vai apresentar um pouquinho para vocês como seria.
Graças. Ya puede pasar. ¿Ya puede? Gracias. Pode passar já. Acho, é a primeira vez que eu ando num funicular na minha vida. Ui! Caiu de escada. Caraca, eu não vi que era escada. Tá vazio, tá? Tem espaço pra sentar. Por enquanto. Vou ficar aqui, tá feliz? Tá bom? Não, aqui tá bom. Não, pero que não chega E aí? por aí. Gostou de passear? Pô, é maneiro. Olha o nome, o Funicular. Foi rapidinho agora, né? Hã? Rapidinho. É, agora foram 8 minutos a descida, a subida foram 2 horas. Maravilha, um espetáculo. O último funicular ele sai às 18, foi esse que a gente pegou. E é por isso que a gente descobriu o motivo dos restaurantes estar fechados naquela hora que a gente chegou por lá, pela volta de 5 horas. Porque como às 18 horas é o último funicular, as pessoas que trabalham lá tem que pegar esse, senão não tem como descer, só pela trilha. Aí é quase 2 horas caminhando. É muito pesado, né? E eles descem com o lixo todo que fica lá, vem tudo no funicular também, para a aldeia ficar bem limpa. Sim, e a grande questão é como eles têm que arrumar tudo, tem que limpar tudo também para o dia seguinte. Então eles precisam de algum tempo para conseguir arrumar tudo, deixar tudo em ordem para descer, né? E também descer com toda aquela lixarada. Porque eu vi o rapazinho que eu até achei que morava lá, mas que não mora, pegando os lixos. Nossa, era sacos e sacos de lixo, ele botando pra fora e provavelmente botou num caminhãozinho pra botar ali atrás do funicular, porque ele puxava tipo uma caçamba. Para quem acha que a caminhada terminou, ainda tem muito pela frente até chegar no camping. Meu Daniel, são mais 6 quilômetros, hein? Chegamos aqui no camping, a Luciene agora está preparando o nosso jantar, porque finalmente vamos conseguir jantar. Descemos cedo hoje, graças ao funicular. Sim, se não fosse o funicular, a gente estava A ferrado. gente estava até agora descendo a montanha lá com os cabritos. Ih, amor, sabe o que a gente esqueceu de comprar? O quê? Sal. Ah, é macarrão sem sal, é gostoso, faz bem para a saúde. Vai ser sem sal mesmo. Faz bem para a saúde o sem sal. E é isso, vamos aqui jantar e pensar no que fazer amanhã. Amanhã a gente vai subir Vamos na subir o pico. rampa de Bunis. Se não levar, a gente pode tentar. Tem que acordar bem cedo, né? Tem que sair Porque às 7. quantas horas de trilha? Do lugar mais perto é 3 horas. 3 horas. Meu Deus do céu. Já andei 3 horas hoje também. É isso aí, vamos ver. Vamos ver. Se não levar, a gente vai tentar amanhã. Vamos. E tá ficando bom aqui o jantar, hein? Pelo menos Mexilhãozinho. bonito. Pelo menos bonito tá, né? Mexilhão, milho, tomate seco e brócolis. Pô, vai dar bom isso aí, amor. Eu nunca comi, mas vai dar bom. Eu também nunca comi. É minha invenção de hoje. Ó, ficou maneiro, hein? Tá bonito, né? Vamos ver se vai estar gostoso. Eu vou dar uma experimentada aí. Vamos mostrar pra galera aí que você é muito boa no camping. As comidinhas de acampamento. Comidinha de acampamento é comigo mesmo. Ó. Tá boa? E ó, aí pelo tamanho da panela, vai dar até pro almoço de amanhã. Não pode sobrar. Então vamos comer tudo.
Primeiro tudo que amanhã a gente tem que caminhar muito. Tá, agora o Léo vai botar uma pimentinha aí no... Na falta do sal, a gente coloca uma pimenta. Isso aqui é um azeite galo, que tem pimenta. Agora, não sei se aí no Brasil já tem. Aqui a gente achou aqui no mercado. Isso vai substituir o tabasco, porque eu gostava de usar pimenta tabasco. Aqui, a tabasco eu não encontro muito, então agora eu vou no galo, azeite galo com pimenta. Experimentar diferente também, né? Tá bom? Tá ardendo já, hein? É? Ixi, Isso é bom, hein? Vou até tomar uma cerveja. tô ferrada, botei um monte. É picante. Eu já comecei a fazer o café. O Léo ainda tá morto dentro da barraca. Eu não sei o que aconteceu com esse homem. Acho que eu botei ele pra andar muito. Ele não tá acostumado com essas coisas. E bora com a gente pra mais uma aventura incrível. E ali, ó, tá o senhor. Tô quebrado. Tá todo quebrado, não tá acostumado a fazer trilha, não tá acostumado a fazer caminhadas longas. Acostumado a ser cabrito. Caminhar o caminho. É, mas a caminhada de montanha você não tá acostumado, aí fica assim, tá todo ruim. Mudamos os nossos planos e por isso nós vamos fazer algo bem mais leve hoje. Nós vamos para os lagos do Covadonga, que é mais ou menos 30 quilômetros daqui, se eu não estou enganada. E a gente vai fazer esses lagos, são lagos um próximo do outro e tem um circuito que é circular e que passa pelos dois lagos. Se eu não me engano são 5 quilômetros só, mas não tem esse sobe e desce difícil que a gente fez nesses últimos dias, né? A Ruta del Cares é o primeiro vídeo que a gente fez e ontem a gente foi para Bunis. Então, bora pro dia de hoje que já está começando com certeza incrível. Tá maravilhoso, a temperatura tá ótima. Chegamos aqui em Covadonga, deixamos o carro aqui no parque de estacionamento. Primeiro a gente estava vindo para cá, depois a gente achou que não podia vir para cá que a de gente carro. sabe que não pode subir nos lagos com carro e a gente ficou com aquela dúvida, será que a gente pode ir lá para Covadonga de carro ou não? Então, lá para Cangas. O que eu tinha pesquisado é que podia vir até aqui, mas eu não sabia exatamente como funcionava também a parte do estacionamento. Então a gente pediu informação lá em Cangas de Onís, que a gente ia comprar lá, né? Mas aí a gente resolveu vir pra cá. Porque pros lagos não pode subir de carro, então tem que ser transporte público. Então a gente tem que comprar uma passagem de um ônibus que leva a gente até lá em cima dos lagos. Isso, e hoje é só o P1, que é lá em Cangas de Onís, e o P4, que é do parque de estacionamento, né? Tem vaga por enquanto. Tem bilheteria. E vaga, todos eles têm. Mas bilheteria hoje, só esses dois que tem. Então, a gente parou aqui no P4, vamos ali comprar o bilhete pro próximo autocarro. Aqui ó, a igreja, bonitona. Acho que só dá pra ver um pouquinho o pico, mas a igreja é bem bonita. Aqui tem um hotel, uma cidadezinha, vai ser legal. Bom, já compramos os bilhetes pro autocarro, custa 9 euros ida e volta, e você tem que escolher o horário que você vai voltar. Vai chover, mas ainda assim a gente escolheu o horário de 6h50. Então vamos ver como que vai ser esse rolê, essa aventura, porque a gente quer fazer a rota maior dos lagos do Covadonga, que tem 5 quilômetros, mas a gente também quer parar, apreciar a paisagem, porque os outros lugares a gente teve que ir praticamente correndo assim,
por causa do horário. Então, esse a gente vai fazer com bastante calma. Aqui se chama Covadonga também por causa do rio Covadonga. E aqui tem muita história, porque foi a partir daqui, de Covadonga, que se iniciou a retomada da Península Ibérica. Foi a Reconquista Católica aqui pela Península Ibérica. Começou aqui nas Astúrias, teve a Batalha de Covadonga. Foi aqui em Covadonga. E assim começou o retorno da Península Ibérica para os católicos, recuperando dos mouros que tinham invadido aqui a Península Ibérica há anos. E essa batalha foi uma das primeiras, né? Mas a Reconquista durou mais de 700 anos. Incrível, né? Para vocês verem como que tem partes da história aí que são, digamos assim, entre aspas, esquecidas. Porque dizem que a Guerra dos 100 Anos entre a Inglaterra e a França é a batalha mais longa da história, mas e a Batalha da Reconquista? O pessoal esquece disso. Eu acho que tinha um comboio aqui, ó, antigamente. Ah, é? Por quê? Tem um... Pelo menos ali, tem ó, um trem aí, né? Tradicionais del Ferrocarril. Acho que ferrocarril é comboio, trem, eu acho. Aí estava situado aqui no Parque dos Picos da Europa a 800 metros de altitude. Na cueva, é negócio de mineração, tem lá os mineiros da mineração que tinha. E mais acima fica os lagos do Covadonga. Sim, é 12 quilômetros daqui, né? Sim. Deve ser ali em cima, onde a igreja devia chegar lá o comboio. Tem que pesquisar para ver se sai mais. Mas vai ter uma estação de trem ali, ó. E isso aqui parece ser um comboio. Parece um trem, né? Com certeza. Ó, o Léo vai aproveitar aí, ó. Que a gente vai ter que esperar o ônibus. Comer, né? Comer um amendoim. Tomar uma cervejinha. Essa cerveja aqui, ó, ela tá gelada na temperatura ambiente. Só coloco fora assim e dá uma refrescada e ela fica boa. E hoje a gente vai testar se a gente é alérgico ao pólen, porque o que tá caindo de pólen aqui hoje não tá de brincadeira não. Ó, olha os pólen voando aí. Acho que dá pra ver no vídeo, deve dar. Só tem pólen hoje. Que houve aí com a cerveja, amor? É muita curva. Aí dá aquela balançada, mas tá gelada, eu acho. Tá boa. Tá boa, tá padrão. Tá padrão. Tá fresca. Saiu do camping, tava um sol, um céu incrível, azul, bem bonito. Chegamos aqui em Covadonga, compramos aqui a nossa passagem aqui do ônibus que nos leva até os lagos. Estamos aqui fazendo um lanchinho. E o que acontece? O tempo mudou, já está tudo nublado, já está começando a chover e a gente vai subir ainda. E quando descer, se continuar essa chuva, a gente vai descer todo encharcado, porque a gente vai sair de lá só às 18 horas e 50 minutos. Mas vamos lá, não vamos perder a nossa esperança, vamos caminhar bastante hoje aqui pelos lagos. E esses lagos, ele é um dos lagos mais bonitos que tem aqui pela região. E faz lembrar um país aí que é bastante conhecido pelos seus lagos e montanhas. Vocês adivinham qual país é esse? E são lagos glaciares. São lagos glaciares aqui nos picos da Europa aqui. E com bastante história de guerras, reconquistas. Já tá chovendo bem, a gente vai se abrigar ali embaixo da tendinha da moça que vende os bilhetes e esperar o autocarro. Vamos ver. Não sei como vai ser esse rolê não, com chuva. Mas estamos aí, né? Qualquer coisa, a gente vai fazer o rolê molhado. Vamos lá pegar o busão? Agora a gente vai pegar o busão. Nossa, é 13h53, mas já passou da hora. Chegou atrasado. Nosso busão aqui, ó. A Luciene me deu as 2 passagens de Barra.
E tá com as duas de Parriba. Ih, vai ficar pelado aí. Pegando a minha lanterna. Olha, ó, Felipe, calma ali. Pouquinho para no meio do caminho. Onde disse que não podia parar, tá tudo parado. Senta. É isso, é. A moça aqui, ó, tá pensando que tá no ônibus indo pra Niterói. Ah, eu andei muito na ponte de Niterói em pé, filho. Pensando o quê? E agora tá no conforto aqui, ó, indo... Pô, é bom esse ônibus. circular. É bom. Agora são, o quê? 40 minutinhos? Muito Isso. até lá em cima, aqui é o outro estacionamento. Aqui deve ser a cidade de... cidade aqui não, aqui é Covadonga, né? É Covadonga. E até lá são mais quantas subidas? Quantos quilômetros? São 12 quilômetros, né? Agora deve ser tipo 11,5 a partir daqui. Estamos aqui com chuva, hoje vai ser dia de perrengue molhado. Vamos andar aí mais ou menos o que? 5 km? 5 quilômetros. 5 km, espero conseguir completar isso em 1h30. Depois chegar ali num restaurante que tem uma vista extraordinária e comer um presunto, um ramon, uma cervejinha aqui da casa. O Léo já me abandonou, então eu já tô indo na casa de banho, porque já sei que se ele me abandonou assim, me largou, é porque ele foi atrás de uma casa de banho. Vamos esperar aqui do lado de fora e daqui a pouco ele vem. Certeza. Falei que ele ia sair da casa de banho. Casa de banho nota 10, limpinha, tudo arrumadinho. Ele- E ácios. Ele me abandonar significa que ele foi pra casa de banho. E aí, vamos caminhar agora? Ah, vou também, né? Ah, também você vai? Aproveitar. Então tá bom, vai lá que a gente tem muito que andar na chuva. Impressionante que sempre que a gente tira férias, a chuva vem atrás da gente. Olha, essa aqui é a casa de banho masculina. Tem ó, 1, 2, 3, 4, 5 casinhas e mais 4 mictórios. Bem limpinho, bem arrumadinho. Vale a pena. Bem, a chuva deu uma trégua aqui pra gente. Vamos começar aqui a nossa trilha. São 5 quilômetros mesmo e a gente vai parar num ponto que dá Pouco pra mais ver alto os da dois ruta, lagos. né? Sim, é muito bonito, então não tem como não parar. Mas de qualquer maneira, são mais ou menos 2 horas, 2 horas e 15 a rota inteira. Então bora com a gente para essa aventura e esse lugar espetacular, vocês não fazem ideia. Bora aqui pra chuva. Tá pronto? Tô pronto. Então vamos lá. Vamos começar. O começo da rota é com essas pedras aqui. É bem sinalizado. Tem aqui umas madeirinhas aqui para dar apoio. E pelo jeito a gente vai seguindo esse caminho. Deve ser um caminho fácil para dar o contorno aos lagos. Você entra ali já preparado ali, procurando no GPS, ver se tem uma outra rota. Se vai funcionar, né? Vamos ver. Tá uma chuvinha leve. Parece que esse trilho é mais fácil do que os outros que a gente fez ontem e anteontem. Sim, apesar dele ser um pouquinho só mais longo do que o trilho de ontem, mas aparentemente ele é mais linear, Mas o não ontem tem era tanta só subida, né? Sim, tem algumas coisas lineares, tem umas subidinhas, mas não é tanto assim que nem o de ontem. O de ontem foi bravo. Caminho correto, hein? Amarelinho e branquinho. O nosso é o amarelo e branco. E vamos lá que já tem uma parada ali, ó. Já tem uma cafeteria com muitas cervejas e canhas esperando por nós. Porque o que movimenta aqui os trilheiros é canha. Canha, cidra, vinho. É por isso que a gente anda. A gente anda para gastar. Para gastar o que consome.
Chegamos aqui numa parte de centro de visitação. Você pegar informações turísticas. Tá fechado hoje. Hoje tá fechado. Mas a gente já pegou ali embaixo. Olha um passarinho bonitinho. Será que é um corvo? Cadê? É pequenininho, não sei se é um corvo. É um corvinho. Deve ser filhote. E vamos lá. Acabamos de sair aqui de um centro aqui de visitação. Tem até uma cabana de pastor aqui em frente. E olha como é que tá o tempo agora. Só neblina pura. Mas vamos assim mesmo, né? Vamos andando. Agora a gente é pastor. É isso. Ó, o caminho é pra cá não, amor? Eu quero ver aqui a cabana. Olha como que era aí, ó. Um abrigo de pastor aí, ó. Aí, amor, dá pra dormir aí. Uma caminha ali, ó. Legal. Porra, tem uma uma coisa importante, tem ali uma garrafa de vinho. É, devia ser um frio danado. Mas Ali olha, a fazia palareira. um foguinho aqui. Sem fogo não tinha condição. Caraca. É, devia ser frio aqui. É. Me dá valor aos pastores. É, tem que dar valor ao leite, Os queijos. Os queijos dessas regiões assim montanhosas, porque não é fácil não. E tome chuva, meu amor. E vamos subindo. Montanha, nevoeiro. Mas, amor, vou te falar, hein? Nesse passeio vai ser o que vai ter mais emoção, hein? A pessoa tu tá caminhando ali, nevoeiro, tá enxergando nada, dá de cara com a vaca. Olha o barulhinho. Tô escutando o sininho aí da vaca. Cara, isso aqui é muito incrível, mas olha atrás de mim. Não dá pra enxergar mais nada. Ó, fica em silêncio, tá incomodando as bichinhas. Estamos chegando aqui numa parte de pastagem. Onde é a rota? É essa aqui, amarela. Essa aí sim, sempre por ela. A Rafa quer passar aqui pelo arboreto. E já chegamos, ó. As vaquinhas estão aqui no nevoeiro, pastando. Uma tá dormindo. É. Olha lá. Dá pra ver nada. Retornamos por eso, porque no se ve nada. Até logo. Tem ali a vaquinha. O rapaz aqui passou aqui pra gente, disse que não dá pra enxergar nada com nevoeiro. Mas a gente vai assim mesmo. Tem que quem ir. manda é a mãe natureza. Se ela quer nevoeiro pra gente, chuva, É isso. a gente vai com tudo pra cima do nevoeiro, não tem essa. Ó, ali tem mais casa de banho. Você não vai passar necessidade. Se você vier aqui caminhar, for uma pessoa que não pode parar, que já quer fazer as necessidades, tem aqui. Você foi igual o Léo assim? Tem aqui ali. E ó, aqui também tem um parque de merendas, só que na chuva a gente não vai poder mais uma vez fazer nosso café. Nosso café. Caminhando com café há 5 dias. Amanhã eu vou deixar o café em casa. Vamos ver se vai. 5 dias caminhando na mochila com café, panela, bule, gás e não consegue fazer café. Hoje encontramos até uma mesa de piquenique. É. E tá chovendo. Hoje dava pra fazer tranquilo. Mas é isso. Vamos chegar perto das minas. Ó, cá teria uma senda no antigo carrinho do trenzinho de minério, que aqui é uma região de mineradora antiga, só que tá fechado, não tem como visitar.
Vamos continuar caminhando então, né? Agora tem que ir para ali, ó. Aquele caminho ali. É pra cá? Não. Pra barrar. Tem que subir aqui. Barrar. Ok. Barrar não, barrar é para baixo. Arriba. O Léo ligou ali o 220. É muita escada. Mas o trilho é tranquilo. Só é subida, né? Mas é tranquilo. Ai, não dá pra ver nada. Eu falei pra você colocar o garfo num copo com água para a chuva parar. Se não colocou, tá aí. É isso aí, meus amigos. Com chuva. Aproveita para dar o like aí, ó, que o moço tá triste no dia de hoje. Dá um like, se inscreve no canal. Vai ter mais coisas assim e piores pra frente. Que a gente não vai desistir de fazer. Entendeu? Então dá o like aí. Vamos atravessar agora um vale cheio de pedras. Muito sombrio. O Luciene vai ficar com medo. Pelo menos aqui tem menos. Chuva. Tem como parar um pouquinho? Nevoeiro. A gente programou para mostrar para vocês esse lugar bonito, incrível que tem aqui na montanha. E a montanha trouxe névoa pra gente e chuva. É um verdadeiro clima de montanha. É isso mesmo. O clima de montanha é assim, é imprevisível. E a natureza é quem manda tudo. E vamos passando aqui pelo caminhozinho. Tá bonito. Mas é maneiro, né? Essas rochas assim. Ó, o caminho correto, viu? Parece aquelas cenas de Senhor dos Anéis. No nevoeiro tem esse toque especial aí, né? E continuamos aqui a nossa trilha pelos lagos do Covadonga. A chuva tá parecendo que vai dar uma parada, parece, mas ainda tá chovendo. Tá com muito nevoeiro. A gente não tá conseguindo enxergar nada, infelizmente. Eu queria mostrar muita coisa para vocês aqui. Estamos chegando aqui. Também, né? A gente queria ver também, porque a gente nunca veio aqui. A gente nunca veio aqui e a gente também não tá conseguindo enxergar nada. Tô chegando agora perto de um miradouro. Vou ver se de lá dá para ver algo. Aquela entrada ali deve ser das antigas minas. Ó. Estão todas fechadas. E olha o clima. Não parece um clima de Senhor dos Anéis? E um poço aqui, ó. Tem ali um carrinho, aquele trenzinho de mineração. Ali tem ali o outro carrinho. Ali embaixo seriam as minas. Mas é bem bonito aqui, bem legal, hein? Mesmo com o nevoeiro, tá dando um clima aqui legal. Eu tô gostando. Eu tô todo molhado, mas eu estou gostando aqui do passeio. A gente tá se recuperando do baque que a gente teve quando a gente saiu do centro de interpretações. Porque o problema não é a chuva, né? É o nevoeiro, porque aí quase não dá pra ver. Mas acho que tá melhor um pouco. Não sei. Porque eu não tava vendo nada. Agora já consigo ver alguma coisa. Um pouquinho mais distante. Eu acho que antigamente podia passar ali. Sim, tem o símbolo. No Acho que é símbolo porque do tá em caminho, obra. né? Tá interditado. Não tem como fazer visita, porque ó, vocês podem ver que ali tem a marcação aqui do trilho. Marcação do trilho. Provavelmente deve estar fazendo uma manutenção aí e a gente não pode passar por baixo. E aqui tá a linha, trazia o carrinho que trazia as pedras da mineração. E os minérios também, né? Sim. E vamos continuar o nosso caminho pela chuva. Eu tô cansado, e você?
Hã? Você tá cansado? Pô, olha a vista, tá incrível, hein? Imagina. Ali embaixo seria o lago. Pra lá, né, eu acho. É? Porque aqui é de onde a gente desceu. Aqui assim é de onde a gente subiu. Então o lago acho que é pra ali. Chegamos aqui no Miradouro. E Imagina. ali seria um lago para você observar. E estamos vendo um lago de nuvens. Mas faz parte, a natureza é incrível assim mesmo. Até nesses momentos você pode ver a beleza que esse lugar pode proporcionar pra gente. Sim, é muito bonito de qualquer forma, né? Isso é verdade, é muito incrível aqui. Ó, vamos fazer um teste para ver se o Léo vai sumir no nevoeiro. Ele anda rápido, então vamos ver. Ele já tá quase sumindo já. Acho que aí pra vocês ele já sumiu, pra mim ainda não. Tá quase, já tá quase sumindo, ó. Eu acho que a gente não tá nem 50 metros de distância. E eu já quase não vejo ele. É, o nevoeiro tá tenso. Vamos seguir em frente, vamos pra onde tá mais nevoeiro agora. E passando no meio das vacas. Porém, hã? não enxergando nada. Se a gente se perder por aí, como é que a gente volta? Porque como o lago tá ali, o nevoeiro fica na água. Quer voltar? Se eu tivesse o mapa na tua mão, o teu GPS aí, era mais tranquilo. Ah, mas eu tenho GPS aqui. Então, mas você tem um mapa desse aqui? Eu tenho um mapa aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Cadê a casa? Já sumiu. Você sabe que é reto. Só tinha marcação naquela pedrinha. E aí, a gente tá no caminho correto, amor? Não sei. Não sei, eu acho que a gente tá perdido. Não, sério? Tô falando sério, eu acho que a gente tá perdido. Vou ter que voltar. Vou voltar reto. É, a gente acha que a gente andou reto, né? A gente acha. Ah, vamos um pouquinho mais pra frente. Tem uma pedra ali, ó. Encontramos finalmente o Lago do Covadonga, quer dizer, um dos lagos, né? Eu acho que esse aqui é o Lago Ercina. É o Ercina. Sim. Não dá pra ver muito, mas dá pra ver pelo menos aqui o iniciozinho. Eu acho que aí na câmera também dá pra ver. Tá o lago aqui, nevoeiro, aquele clássico lago de terror com nevoeiro. É. Se pudesse entrar nesse lago, que a gente descobriu que não pode, eu vim de biquíni e tudo, a gente descobriu que não pode. Se pudesse entrar nesse lago aqui, eu ia entrar, ia ser um clássico de terror. Será que é gelada? Pô, mesmo dá pra experimentar ali se tá... Botar a mão ali e ver se é geladinha. Aqui é um lago glaciar, né? Aqui é tudo glacial, né? E tem um lago que ele só fica cheio quando tem a neve derrete e tem fortes chuvas. Fora isso ele fica seco. Hoje ele tá seco. É bem geladinha. É gelada? É. É, né? Aqui tá um gelado suportável. Agora não sei se fica com o corpo lá dentro. Ó, já tô com o tempo com a minha mão aqui, já tá ficando já... já aquele esquema aqui sai todo vermelho. Isso com 3 segundos de mergulho, né? Achamos o lago, agora a gente tem que achar o caminho.
Não, mas o caminho é, se a gente pode achou o dar lago... um contorno pelo lago. Sim, se a gente achou o lago, a gente tá no caminho certo. E, apesar de a gente não ter visto marcação aqui. Mas Então- a gente não viu marcação provavelmente por causa do nevoeiro, entendeu? Então vamos lá, porque eu quero parar num café. Eu espero que ele esteja aberto, porque eu quero tomar uma cidra. Ou uma cerveja. Vambora. Já surfei no nevoeiro, agora é caminhar no nevoeiro. É tudo nevoeiro. Mas não deixa de ser bonito isso aqui, né? É lindo. Seria legal se não tivesse com tanto nevoeiro, dava pra ver as vaquinhas pastando aqui, o lago bem azul. Mas mesmo assim, ó, tá top, olha lá. Tá da Lucien, não vai enxergar nada. Aqui eu não sei se é pedra, se é árvore, se é gado. Mas vamos seguir em frente, que agora eu vi o lago, eu tô um pouco mais tranquila, eu tava ficando nervosa já. E aí? Vamos por aqui. Tá olhando no local? Tem uma vaquinha ali olhando a gente, ó. Ela tá olhando pra Lucien. Se não tiver bezerro aqui, tá tudo na ordem. Momentos de tensão na trilha. A Lucien não pode ver uma cabra, uma vaca, que ela fica nervosa. Vamos passar aqui, tem que passar e tem outra ali atrás. Tem outra onde? Tem ali atrás, eu tô vendo. Ali é o caminho. Ali, ó. Tem que passar por lá. Eu sei, mas eu vou passar por aqui. Eu tenho uma passagem por aqui. Amor, aí não tem caminho. Eu vou passar por ela. Você vai passar por ela. É só devagarinho. Ó, eu vou tirar aqui para ela não ficar com medo da gente. Acabou aqui o momento de tensão. A vaquinha até correu aqui da gente, ficou com medo. Eram 3. Elas estão no habitat dela, tem que deixar elas. Sim, é. Por isso que eu queria achar um caminho alternativo. E ó, a sorte nossa é que a chuva deu uma parada, porque aqui tá bem lamaçado. Esse caminho aqui é o mais difícil. E é o que menos pessoas fazem. As pessoas vêm aqui, sobem de busão e vai no caminho calçado. Mas o meu amor, ela quer andar nos lugares com lama. Ué, mas esses são os mais bonitos. É por aqui mesmo, é, né? É, amor. Se você se perder, acha de novo. Vai ter que achar, né? E começou a chover de novo. E agora a gente está na parte bem lamaçada. Mas Onde? a gente vai conseguir fazer. Vamos, se Deus quiser, né? Ai, caraca, ó, quase eu caí aqui escorregando. Muita lama. E olha essa paisagem, ó. Acabamos de chegar aqui numa... Deve ser um abrigo de pastor. E temos que descer esse desfiladeiro aqui, cheio de pedras. E provavelmente o caminho continua por ali. Estamos dando a volta aqui nessa grande rocha que tem aqui. O caminho é bem bonito, bem top. Caminho antigo de pastores. Utilizavam antigamente. E utilizam até hoje, que a gente encontrou já várias vaquinhas aqui. Sim, a gente encontrou muita vaca. Eu fiquei com medo, inclusive, teve um momento ali de muita tensão. Mas esse lugar aqui, gente, é maravilhoso. Vale a pena vir, mesmo nessa época, assim, quando tem nevoeiro, chuva, ainda assim vale a pena. É uma experiência diferente, Sim. com nevoeiro e chuva, ou você pode vir um dia ensolarado. Vai ser bem bonito também. E hoje Sim. tá bonito, só que com outro clima. A grande questão é, pesquise então a previsão do tempo, porque a gente sabia que ia chover, mas eu achei que ia chover mais pro fim da tarde, e não no início, né, quando a gente começou. Então, demos mole aí nessa parte. Aqui, amor, a gente podia fazer um cafezinho aqui hoje. Espaço bonitão, ó, casinha aqui. Ia ficar legal, mas a chuva tá fazendo a gente escorrer nosso trajeto. É, nem sempre dá certo. Eu acho que o problema é o café. Vambora. E deixa esse negócio de café.
Chegamos aqui num vale imenso que tem a placa de sinalização. Agora a gente vai para onde, amor? Vega Enol por Ei, Bosque, ou vai para Vega de Enol? Qual será a nossa rota? Tem algum branco e amarelo? Porque ela falou que era o branco e amarelo, não é isso? É branco e amarelo. Filho. Então a gente tem que ir pra lá. Tá bom. Então vamos. E vamos passear pelo bosque. Só os loucos vão caminhar no trilho mais difícil na chuva, porque a galera, a maioria do que estava no ônibus conosco, ninguém veio pra cá. Tá todo mundo lá embaixo. Tá todo mundo esperando o ônibus. E a gente tá aqui ainda, ó, fazendo exercício, curtindo a natureza com chuva. Tudo isso para quê? Para chegar no final da trilha e ganhar uma cerveja bem geladinha. Amor, tem umas casinhas agora ali, tô vendo agora já a estrada. Será que tem um café ali aberto? Já fechou tudo? Eu acho que já fechou tudo, amor. É que nem vai em É igual Bunes. Bunes. Tem um horário que o povo tem que ir embora. É isso. Ó, chegamos na estrada. É, a moça falou que a gente ia chegar na estrada, a gente já chegou, então Agora acho que falta pouco. Qualquer coisa a gente para o autocarro na estrada. E disse, a gente ia descer aí. É o nosso, 18,50. Ó, foi uma caminhada boa, hein? Foi. Foi meio tensa, na chuva, neblina. Agora no final eu tava tensa mesmo. Agora a gente tá nesse caminho aqui de terra batida. É que parece uma estrada. É o que a gente veio, será? Tem umas vaquinhas ali, ó. A casinha dessa casinha de pastor, várias vaquinhas pastando. Chegamos aqui no outro lago, Lago Enol. Lago Enol. E a gente tem muito pra andar E ainda. a gente tem muito para caminhar e chegar a tempo de pegar o busão. Porque se a gente perder o busão, É 12 quilômetros de aqui. eu nem sei o que vai acontecer com a gente. Ó, o Léo tá indo o mais rápido que ele pode pra segurar o autocarro que tá ali embaixo. Porque a gente tá super em cima da hora. Estamos quase perdendo o autocarro. Então vamos ver se a gente consegue chegar lá. E aí, amor? Chegamos. Ó, chegamos, mas eu fiquei sem minha cerveja porque tá tudo fechado. Chegamos no laço, corremos muito pra chegar aqui. Foi tenso, foi tenso. Foi tenso mesmo, principalmente tenso. ali o final. Se a gente não tivesse acelerado, a gente não ia pegar o autocarro não. Vou dizer. Agora só espero chegar em casa. Chegar em casa, não, chegar no campo. É verdade. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Só tem a gente no estacionamento. As pedras estão escorregando. Tá chovendo pra caramba ainda. Mas vamos lá. Tá acabando. Falta só um pouquinho. E aí, galera, hoje é na base do improviso. Tá chover. A gente tá numa tenda aqui, então estamos aqui no terraço do camp aqui, fazendo a nossa comida. A Lucene não tá muito bem, ela tá nervosa porque ela não consegue enxergar direito ali a comida. Eu já não consigo enxergar direito, né? Sem óculos. No escuro, então, agora sim. Tem que botar mais pra baixo. Tá começando a... Já vai ficar bom. 5 minutinhos, não é isso?
5 minutos já tá tudo pronto pro nosso risoto. Ó, o Léo já vai pra segunda garfada dele. Esse risoto tá muito bom. Garfada não. Segundo prato. É muito bom esse risoto. É bom, né? É simples, fácil de fazer, rápido. É rapidinho, menos 5 minutos. Bota só 100 ml de água para cada um risoto. A gente trouxe 2, apesar dele dizer que dá para 2 pessoas. A outra vez que a gente comeu o outro desse do galo, só deu para 1, então eu botei os 2. Pra falar a verdade, depois dessa caminhada eu comeria uns 3 desses. Com cerveja. Tá isso. Caraca, tá chovendo muito. Tá chovendo muito. Muita coisa. Tá chovendo muito, gente. Tô nervosa. Vou falar uma coisa pra vocês. Normalmente eu fico tranquila nessas situações. Mas hoje eu tô nervosa porque tá 5 horas, tá mais de 5 horas chovendo. Direto. Sem parar. Tá tenso. Estamos ainda aqui nos Picos da Europa, mais especificamente em Arenas de Cabrales, que é a localidade onde está o camping que a gente está hospedado. E ontem foi um dia muito complicado, a gente fez uma trilha, se perdeu, depois a gente conseguiu se achar, ainda bem, mas quase perdemos o ônibus. A bateria da GoPro. Que a gente fica lá naquelas montanhas lá, descer tudo a pé aquilo ali. A bateria da GoPro acabou, a gente teve que filmar o restinho do vídeo no celular e aconteceu muita coisa. E hoje, como a gente tá a gente não tá cansado, a gente tá o Léo ainda mais do que eu, a gente resolveu conhecer aqui, né, a localidade que a gente tá, porque afinal não é todos os dias que a gente consegue fazer essas 7 horas de viagem de Portugal até aqui. E aqui em Cabrales é famosa pela produção de queijo. Tem um queijo azul de Cabrales aí que já foi premiado, considerado um dos melhores do mundo. E aqui é a fábrica. A gente vai ali na fábrica desse queijo tentar ver como que é essa produção. Pelo que a gente pesquisou, é 5 euros para você fazer essa visitação, mas também tem uma degustação do queijo. Então, acho que se for esse o valor mesmo, tá um preço justo. E a gente vai entender melhor como que é essa fabricação, qual é a história desse queijo. E, claro, contar tudo para vocês aqui no YouTube. Vamos lá na Cueva. Vamos comer um queijinho? Vamos comer um queijinho. Com certeza é um queijo muito gostoso, eu gosto de experimentar queijos diferentes e esse queijo deve ser muito especial mesmo, né? Porque se ele foi premiado e considerado um dos melhores do mundo, então significa que deve ter alguma preparação especial. Então bora conferir. E quem quiser visitar, estiver aqui pela região, passar aqui pelas Asturas, tem um estacionamento aqui gratuito, grande. Sim, onde a gente parou o carro é um estacionamento bem grande e é um estacionamento totalmente gratuito, pelo menos nessa época, né? No verão a gente não sabe, mas de qualquer maneira eu acredito que o estacionamento, de tão grande que ele não fique muito cheio. Nem no verão deve ficar tão cheio assim. Estamos aqui já no acesso para a Cueva El Cares, por causa do rio Cares. Que passa bem aqui ao lado. Que passa aqui ao lado, que passa do lado do nosso camping também. Então E aquele mesmo rio do primeiro ruta vídeo. Del Cares que a gente fez 24 quilômetros caminhando. Essa foi a que matou a gente. As outras só botaram terra em cima. Vamos lá, ali tá a entrada ali, acesso. Tá aberto. Aparentemente está aberta. Vamos ali tem os olhar preços aqui, aí, ó. Eu acho que tem.
Ali, ó, adultos 5 euros. Horários de visita. Já passamos de meio-dia. Eu acho que a gente tem que ir. Só 4h15 agora. Só 4h15? É, mas são 2h15, então a gente volta. Só tarde. Só tarde. Mas vamos ver se a gente consegue reservar pelo menos. Vamos lá. Né? Porque se recomenda ter reserva. Apesar de que acho que hoje não vai ter problema não, porque são até o máximo 20 pessoas. Mas vamos ver. Acho que começa aqui, ó. Venda de entradas, é lá dentro. É aqui? Lá, tem uma plaquinha aqui, ó. É pra lá, né? Sim, é. Mas eu acho que é aqui que é a entrada do... É, aqui é a entrada. Sim. Vai ter uma festa aqui, ó, dia 4. No dia que a gente vai embora. Deve ser por isso que é a cova, tem uma caverna aí, ó. É. E ó o rio. Eu achei que é Cueva. É a cor do rio. É caverna, não é? Sim. Caraca. Uau! As formações nas rochas. É de caverna. É. Legal, né? A sorte não tá do nosso lado. Depois da chuva de ontem, agora a gente veio visitar o queijo. Tá fechado. Tá fechado, mas tá fechado pro horário de almoço, a gente acredita. Porque tá ali escrito que 4h15 volta a ter a exposição. Então a gente vai voltar a 4h15, são 2h20 mais ou menos? São 2h20. 2h20, então a gente vai voltar às 4h15, ou seja, a gente tem quase 2 horas aí para perambular pela cidade. Por isso a gente vai ali no Centrinho de Arenas, que é uma região aqui famosa pela área de montanhismo. A gente está aqui nos Picos da Europa. E ali tem as lojinhas, tem os restaurantes, tem os artesanatos local. A gente vai fazer uma visita ali. De repente a gente prova aí alguma coisa. Come uma comidinha. Local, é. Na hora do almoço? Ou não? O almoço fecha às 3 também aqui? Fecha às 3. Não sabemos. Fecha às 3 por causa da siesta. Então vamos lá aproveitar o que a gente pode. Sempre com um sorriso no rosto, feliz, porque a gente está vivendo coisas que a gente nunca imaginou viver antes. Então, a verdade é que todos os problemas que acontecem são só coisas pequenas dentro de toda a experiência que a gente está vivendo durante esses anos. E quem estiver aqui pela Espanha, aqui pelo norte, passa nas Astúrias. Dê uma visita às Astúrias. E essa parte aqui de Cabrales, aqui é magnífico. É muito bonito mesmo, vale muito a pena. Claro, vocês vão ver todos esses vídeos que a gente vai fazer, então vocês vão ficar com ainda mais vontade de vir conhecer essa região aqui, de certeza. É o clima de montanha. Agora já está a chover. Vamos esperar dar um tempo para a gente começar a andar de novo. Olha como é que tá lá em cima. Tá tudo preto. Ah, acho que o pessoal tá ali, ó. A gente pode tomar uma. Vamos sentar ali, Vamos. Vou mostrar aqui a lavanderia. Essa aqui é a lavanderia. Essas aqui são secadoras de 20 quilos, é 3 euros. Ela funciona de 8 a 22, mas a última hora que você pode lavar é antes das 21. Tá aberto todos os dias. Aqui você pode fazer um câmbio, eu acho, pelo que eu entendi, mas não entendi muito bem como isso aqui funciona. Tem uma câmera ali para, né, se alguém fizer alguma besteira. Essas aqui são todas lavadoras, essas duas aqui são de 10 quilos, essas duas aqui são 15 e 20. Ali tem as instruções, então, ó, muito quente é 1, quente é o 2, o 3 é temperado e o 4 é frio. E é isso. Ah, aqui, ó, dá para pagar com o cartão. Tarjeta
cartão. Então você pode botar aqui seu cartãozinho, pagar para lavar, para secar. E é isso. Muito bom. Muito tranquilo. E em menos de 1 hora você consegue lavar e secar a sua roupa. Então, é muito bom, né? Serviço excelente, é o autosserviço aqui. A chuva não para, mas isso não impede a gente, né? A gente hoje não trouxe capa de chuva, então provavelmente a gente vai procurar aí umas marquises pra gente se abrigar. Agora a gente vai ali no centrinho de Arenas de Cabrales, enquanto não dá a hora de abrir lá a cave. A cave dos queijos. Isso, a cave dos queijos. Vamos ver se a gente acha aí um restaurante aí com comidas típicas aí, uma cidra aqui do local. Alguma coisa que a gente possa beliscar, mostrar pra vocês como que é também a cultura e comida local. E agora a gente vai passar por uma ponte super bonitinha, ó. Super charmosa, uma graça. A montanha aqui lá. É muito bonitinho. A cidade, assim, né? O vilarejo, não sei. É bem charmoso. Ainda vou te conquistar, hein? A gente pediu uma cervejinha aí. Local. É uma Pale Ale das Astúrias. Pale Ale, é isso que falamos. Pale Ale, sim. Pra você. Tchim-tchim. Los primeros días no pasamos seguro. Bueno, É boa. É boa, tem um gostinho de laranja. É cítrica. claro. É bem cítrica. Boa. Hacer albóndigas es lo menos tiene albóndiga. Tem até um pergaminho aí. Ah, tem que parar pra ler muito. Es que será también que muchas albóndigas. Tem um pergaminho. 5% de álcool. Tá boa. Son todo quesos de Cabrales, ¿vale? Todo. El queso de Cabrales más auténtico es este, pero son todo quesos de Cabrales. Un queso de Cabrales de leche solo de vaca. Solo leche de vaca. 2 quesos de Cabrales de leche de oveja. Uno un poco menos curado y otro un poco más curado. Un queso de 3 leches. Vaca, cabra y oveja. Un queso de 2 leches y con una particularidad especial. Porque es un queso de 2 leches en el que no mezcla leche de vaca. Normalmente los quesos de 2 leches suelen ser leche de vaca con cabra o vaca con oveja. Sí. En este caso mezcla la leche de cabra con la de oveja y elimina la leche de vaca. Sí, sí. ¿Vale? 2 quesos de leche de cabra, uno un poco más curado y otro un poco menos curado, y finalmente un queso de Cabrales de 3 leches. ¿Vale? Leche de vaca, cabra y oveja. Esse aqui é o DOC. É o premiado. Sí, Premiado. este. Cabrales. ¿Vale? Y luego os dejo un poco de fruta, manzana, frutos secos o una mermelada casera de manzana, porque si entre uno y otro no notáis diferencia de sabor, ¿vale? Es conveniente que comáis un poco de manzana para limpiar la boca. Sí, sí. ¿Vale? Graças. A vosotros. Muchas gracias. Ó, vamos para a primeira degustação. A primeira degustação de queijo. Nem precisou ir no museu. Bom, tem um gosto forte. É bom. É bom, né? É de cabra. Esse aqui é de cabra. Gostoso. É gostoso, amor? Nunca comi um queijo assim. É bonzão mesmo. Quer na boquinha, amor? Quero, amor. Dá na boquinha. Porque eso frío no puede ser malo. Eso frío no se puede comer. No, pues no. E aí? Muito bom. É bom? Diferente, né? Top. Uma delícia. Ó, agora eu vou comer o segundo do mesmo queijo, porque a tábua tem
uma forma específica de comer. E vou comer esse e depois vou comer a maçã para poder tirar o gosto do queijo da boca, para poder sentir a diferença do próximo queijo. Muito bom. Tem como levar todos para casa? O problema é o dinheiro, né? Meus amigos, esse queijo aqui, esse é muito forte. Muito forte. Chega a dar uma certa acidez assim na boca. Mas é bom. Não tô dizendo que não é bom, é forte, mas é bom. Muito bom. É a melhor tábua de queijo que eu já comi na minha vida, isso pode falar. E é tudo aqui da região. Vou tomar mais uma Saideira. estreia. Essa é a saideira, porque o bar tá fechando. Pelo menos a gente acha, porque a gente não entende, né? A gente tem que aprender a falar espanhol, a gente não fala castelhano. Acirrar? Não. Tranquilo. Tá tudo. Ó, ele falou que não, mas eu tô com a impressão de que sim. Ó, esse aqui é o queijo. Esse aqui é o brabo. É o melhor, esse aí foi o melhor do mundo. É. Os melhores queijos do mundo azul. Queijo azul. É o queijo de Cabrales. É forte. É forte pra caramba, é muito bom. É bom, mas é muito forte. É por isso que é o último que a gente prova. Mas tem que ser, porque senão você não... Aí tá aprovado. Vou comprar um na lojinha. Com certeza, é muito bom. Engraçado que esse... Que o queijo azul é o estilo gorgonzola, né? Mas esse não tem tanto gosto de não é tão forte, gorgonzola. eu digo, não é tão gorgonzola mesmo. Tinha uns fininhos ali que era mais gorgonzola. Isso. Esse é mais forte, mas não é forte pro gorgonzola. É mais levezinho. Mais leve que o gorgonzola, não? Não, não acho não. Ele é mais forte. Mas ele não é o forte pro gorgonzola, já mudou totalmente. Muito bom. Tá aprovado. Suas papilas são melhores que a minha. Não sei. Já devoramos o nosso queijo e tomamos nossa cerveja aqui no Los Guias, em Arenas de Cabrales. O sol já voltou a brilhar aqui, depois de tanta chuva. Choveu muito. Agora vamos tentar ir lá na cave, lá para conhecer lá o Museu do Queijo. A Luciene nem quer mais comer queijo. Depois de comer tanto queijo, a gente vai comer mais queijo, mas tá bom, vamos lá. E ó, esse aqui é o lugar, hein? Se vocês vierem aqui em Cabrales... aqui e procurem por Alfredo. Eu não sei, eu acho que ele é o dono, mas de qualquer maneira, o local é incrível, as pessoas atendem super bem e você ainda, se você pedir a tábua de queijos, você ainda tem a explicação de tudo aquilo, o processo, como funciona. Então, vale muito a pena. Vale muito a pena. Los Guias é o lugar. Ó, ali do outro lado da rua tem aquela casa ali de produtos naturais, digamos assim, de produtos locais. E essa casa, a gente falou com o dono ali, o senhor, e ele disse que esse queijo aqui de Cabrales, ele dura 1 ano depois de aberto. Então a gente vai levar um para casa, porque se dura 1 ano, com certeza a gente vai comer ele todo. Vai durar nem um mês, como tudo. É, mas às vezes, né, tipo, a gente não quer comer toda hora, mas se dura bastante tempo, então com certeza nós vamos levar. Essa aqui matou a gente. Eu queria ir aqui. Um dia quem sabe a gente chega lá. É, vou tentar amanhã. Estava sol, mas como é um clima de montanha, atravessamos a rua e voltou a chover. Só chove. Chuva de novo. Agora os bares aqui só vão abrir, os cafés, as cidrerias só vão abrir às 6h30 da tarde. Vai dar tempo da gente ir ali fazer o tour no museu e voltar e tomar mais um produtinho local aqui, comer um outro queijo.
A não ser que a gente já comeu todos os queijos daqui da região, né? Mas pode tomar uma cidra. Eu aprendi a técnica da cidra que eu fiquei encantado. Agora eu vou largar o vinho, vou começar a beber só cidra. A chuva começou a cair forte, a gente conseguiu correr aqui para um abrigo. Estamos embaixo de uma árvore. Vamos esperar aqui um tempinho aqui, a chuva passar, pra gente ir lá no museu. E lá na cave. A nossa esperança é chegar lá na cave e há tempo de não chover mais, porque a gente dá 2 passos, começa a chover, aí para. A gente fica animado, aí volta a chover de novo. É o clima de montanha. A chuva parou, vamos voltar ao nosso caminho, vamos lá visitar a cova. É a cova? Isso, é. Ou é o museu? É a cova dos queijos. Aqui no estacionamento. Museu, né? É o museu, né? Aqui no estacionamento, ó, tá cheio de motorhome. Provavelmente pode pernoitar aqui. Deve Eu não poder. vi nenhuma placa de proibição, tem vários aqui. Mas a gente não sabe também, porque as pessoas estão aqui de dia. A gente não sabe se elas vão ficar aqui de noite. Sim. Então Depois a gente eu tô dizendo acha que eu não que sei pode. se pode pernoitar. Como é um estacionamento público e gratuito, então talvez possa. Mas também é preciso entender que no verão muita regra muda. Então se você vier para cá de motorhome no verão, você precisa ver se pode realmente parar aqui ou não, para você não tomar uma multa, né? Isso aí. Que as multas são pesadíssimas. Muitas pessoas não sabem das multas que tem aqui na Europa, mas quando é pego, toma aquele prejuízo. Toma aquele susto. Chegamos aqui na Cueva de Cares. São 5h41, 5h55 tá indo. Então vamos tentar comprar esse. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Eu quero comer mais queijo. Não aguento mais comer queijo. Ó, o moço ali, ó, doido pra ir na casa de banho. Doido pra ir no banheiro. Cadê os ácios? Ficar caminhando. Aí que vende queijo. Ah, é? Ah, pergunta a ela aí se tem ácios aí, amor. Não é ácios, é aceus. Aceus. E aí, amor? Ó, bom, eu comprei os nossos bilhetes. Comprou? Cada um é 5 euros e começa daqui a 10 minutos. 10 minutinhos? A entrada lá onde tem um cavalinho, um burrinho. Ah, então vamos pra lá. E fui no Aceus, consegui ir lá no meu Aceus. Aceus? Aceus. Deve ser mais tranquilo. Eu posso tomar uma cidra. Pode tomar uma cidra? Nossa, que lugar bonito aqui. Muito legal. Ó, e um monte de lugar tem esse pico aqui, ó. E esse pico aqui é o Pico Ureio, que é o pico mais famoso aqui das Astúrias. Quer dizer, dos picos da Europa. Ele é o mais famoso. Não é o maior, mas é o mais famoso. Agora o Léo achou aqui um lugar, tipo um mirador aqui pra gente passar. Nossa, que bonito. Olha. Olha, lindíssimo. Dia nublado e olha a cor da água. É, dá pra ver tudo no fundo. E dá pra ver que não é raso, né? Tipo, eu não consigo dar pé aqui. Nem você. Não, é fundo. Essa parte aqui é fundo. Ó. Encantador. O queijo mais caro do mundo foi arrematado em um leilão por cerca de R$160 mil em Arenas de Cabrales. É produzido pela queijaria Los Puertos, amadurece por meses a impressionantes 1.500 metros de altitude nos picos de Europa, e o restaurante espanhol Lagar de Coyoto pagou cerca de 30 mil euros para adquirir 2,2 quilos do queijo, cuja produção é totalmente artesanal. Na visita à caverna, você aprende tudo sobre a produção dos queijos e no final tem uma degustação do queijo com cidra, bebida famosa da região. Vale muito a pena a visita, a gente aprende muitas coisas. Uma das coisas que eu achei mais impressionante da visita é que as cavernas, elas ficam com a mesma temperatura o ano inteiro, entre 8 e 12 graus. Eu achei isso muito interessante. Mas o que eu achei mais impressionante mesmo
Fica nas montanhas, que fica nas montanhas a 1.500 metros, a maioria das cavernas. E o processo todo é artesanal, ou seja, eles vão lá, botam grampões nos pés quando tá nevando para ir buscar os queijos, para levar, para buscar. Então, o processo todo, o processo de cura e tudo mais, não é um processo fácil. E é por isso que o queijo é tão caro, né? Ele não é um queijo barato. Os pedacinhos bem pequenos custam 10 euros, 12 euros, 15 euros, 20. Então, a gente tem que também valorizar, né, o trabalho das pessoas, porque é muito trabalho fazer esse queijo. Quando a gente escolheu o camping que a gente tá aqui em Arenas de Cabrales, a gente não imaginava que tudo era muito perto. Na verdade, a gente veio pra cá porque era o único que a gente encontrou aberto, assim. A gente ligou pra um, tava fechado, aí quando a gente ligou pra esse, tava aberto. Então a gente falou, vamos pra esse mesmo. Mas aqui é o lugar mais perto de toda a concentração dos melhores lugares dos picos da Europa. A aldeia de Bunis, a Ruta del Cares, é tudo em Poncebos, que é bem pertinho daqui. Então, Cabrales, Arenas de Cabrales é o lugar. Ali temos a discoteca Xana. O que você me diz da discoteca Xana? Eu não digo nada. A minha quinta série tá batendo aqui, hein? Discoteca Xana. Ó, queseria. Ó, queseria. Tem uma queseria aí, ó. Mais produtos asturianos. Feijão aqui, uma região de bastante feijão. Feijão gigante. Aparentemente tem feijão. Esse aqui é mais justo. O que me interessa aqui é as cidras. Cidra e queijo. Ué, mas esse aí tem queijo, esse aí. Aqui no centrinho, ó, a gente tem aqui uma lojinha com roupas de montanhismo. Mostra como a cidade é movida pela montanha. Mas aquilo ali é maneiro pra andar na neve. Vai comprar, amor, pra gente? Estilo... Na neve? É, estilo os grampões. Só que acho que se for a mesma coisa, acho que é mais seguro, né? Assim. Mas... curtir. O problema é que não dá pra andar nisso aí na montanha. Aí, ó, rebarras de outono, ó. Tem descontinho. É. Ah, 8 euros, ó, tá barato o bastão de caminhada. Aqui tem um chaveirinho aqui, ó, mostrando como é que se coloca a cidra. Aqui tem as vaquinhas. Aqui tem a Nossa Senhora de Covadonga. Esse aqui é bonito, ó. É a Vera Cruz. Vera Cruz. Isso aqui é pra gente abrir cidra, pra gente beber, ó. Tem aqui dos picos, bem bonito. Como você vai comprar pra gente, amor? Olha, tem vários, ó. Tem, ó. Aqui tem os picos, ó. Picos de Europa, tem o Naranjo del Bunis, ó. 2.500 metros de altitude. Tem um chifrinhozinho. E aí, qual a gente vai ganhar? Não sei, qual que você quer comprar pra mim? Se você quiser me dar, eu vou te dar o Não, Naranjo de Bunis. Tá bom. Ó. Um dia ainda vou te conquistar. Amor, a gente completou a Ruta del Cares, ó. Nada como ter uma na geladeira desse aí, hein? Hein? É isso aí. Você vai comprar pra mim? Não? Vou comprar. Então tá bom. Vou comprar a Ruta del Cares. Compramos aqui o imã. Custou 3 euros. Um dos picos da Europa. E volta a chover novamente. Já tô me preparando pra pegar a chuva. Pegar a chuva, ó. A chuva vem e a chuva vai embora. Bom, nós já comemos, já bebemos, já desfizemos de tudo que a gente comeu e bebeu. Já fomos lá na cave. Mais uma vez, vale muito a pena o passeio, é incrível.
E agora nós vamos tentar ir ver o Naranjo de Bulnes, que é um dos picos aqui, é o Pico Urielo, acho que é Urielo que se fala. E a gente quer muito ver, porque é o lugar que a gente queria subir aqui dos picos da Europa. Mas como tá nevando, tá tudo nevado na verdade, lá em cima, a gente não tá preparado para neve. A gente estava preparado só para montanha, para neve não. Então a gente vai ter que, eu acho, que abortar. Mas isso não significa que a gente não pode pelo menos olhar ele e apreciar de longe, né? E mentalizar que a gente um dia vai fazer. Bom, a gente está indo lá pro Miradouro, que tem uma visão meio que panorâmica ali dele. Se não tiver nuvem e nevoeiro, a gente consegue ver lá o pico. E claro, como sempre, vamos mostrar para vocês também. Lá em cima na neve deveria estar o Urielo, mas não está sendo possível visualizá-lo. Né, gatinho? É, a gente tá com pouca sorte, eu acho. Ou a gente tá com sorte, porque a gente também não sabe. É, como vocês podem ver aqui no mapinha aqui, ó, ele de frente. Ele tá aqui, ó, o Urielo. Então se a gente olhasse lá pra cima, atrás daquelas nuvens ali, está ele. É. Ó, tem vários aqui, ó. Sim, aí tem indicação de todos os picos que tem aí, ó. A gente vai ficar aqui um pouquinho porque as nuvens estão quase saindo ali do pico e ele é o que não está nevado. Então o Léo vai botar uma seta aí e vamos ver se as nuvens saem pra gente conseguir olhar para ele pelo menos. Porque como dá pra ver, os outros picos todos estão todos cheios de neve. Então é muito perigoso a gente subir nessas condições. Mas como a gente ainda tem mais 2 dias inteiros aqui, então vamos tentar e pedir a Deus que a neve pare de cair e que chova bastante para poder, ali nas montanhas, para poder sair essa neve e a gente poder subir. E as nuvens saíram e está lá o gigante lá, ó. O Urielo. Deu o ar da graça aqui pra gente, ó. É o pico e um dia a gente vai chegar ali na base. Quem sabe no verão ou até mesmo durante esses dias, né? Se começar a parar de nevar. Não sei se dá pra ver, eu espero que sim, mas olha esse arco-íris. Meu Deus, que coisa linda. Lindíssimo. Tá com arco-íris, mas tá chovendo. E chove, faz sol, chove, faz sol. E a gente, ó, tá tomando uma. Bom dia, galera. Hoje o dia amanheceu com bastante nevoeiro. De madrugada fez muito frio. Tá no momento 5 graus. Dessa vez eu passei frio hoje. Essa madrugada deu frio. Deu para resistir, mas um friozinho de leve. Mas isso é porque a gente não fechou 100% o saco de dormir. Porque a gente comprou travesseirinho, a gente quer ficar dormindo no travesseirinho num luxozinho. E agora a gente tem que decidir qual vai ser a nossa próxima rota, né? Ruta para caminhar. E já sabe que vai ser com chuva. É, chuva, nevoeiro. Mas a gente vai caminhar ainda assim, porque a gente está aqui. Então tem que aproveitar o momento, tem que aproveitar o lugar. Até para conhecer também. E quem sabe a gente vir aqui outras vezes para explorar, porque esse parque aqui é imenso, então sempre vai haver chance de explorar muito mais.
Isso aí. Agora vamos fazer um cafezinho, né? Sim, agora eu vou fazer o café. Escolher a ruta pra gente dar uma caminhada. Aí a Lu fazendo nossa papas de café da manhã. É, cacau e canela. Cacau e canela que ela comprou do Pingo Doce. Comprei do Pingo Doce para experimentar e tá super aprovado. É muito bom, é bastante nutritivo. E terminando aqui, que já tá quase pronto, eu vou botar o café para fazer. Enquanto a gente come as papas, a gente espera o café ficar pronto. Estamos novamente a caminho de Poncebos. Foi os 2 primeiros dias de rotas que nós fizemos por aqui. Nós fomos para lá, para a Ruta del Cares e para Bunis. E hoje nós vamos para Camarenhas, se não estou enganada. Lá tem mais um mirante, né, um miradouro para o Naranjo de Bunes, para o Pico Ureio. E nós vamos lá conhecer, que é mais uma aldeiazinha. Não é tão isolada quanto Bunis, mas é uma aldeiazinha. E vamos também conferir esse novo miradouro. Vamos ver também se depois disso, porque a caminhada não é tranquila, porque é subida, mas ela é uma caminhada curta, é menos de 2 quilômetros. Vamos ver se a gente consegue ainda fazer outra coisa, outra rota aqui, outro trekking aqui pelos picos da Europa ainda hoje. Tá com neve ainda. Tem neve direto, tá nevando, continua nevando, neva e para de nevar, e fica nevado lá em cima, não tem jeito. Vamos ver se hoje também, como a gente vai estar, eu acredito, mais perto, a gente consegue filmar e mostrar melhor pra vocês também. Vamos ver se o tempo ajuda, porque agora tava sol ainda 3 minutos atrás e agora já deu uma nublada. Mais uma vez é a saga da vaga, digamos assim. Tá muito cheio por aqui. Deve estar todo mundo fazendo a Ruta del Cares, que é a rota mais famosa aqui dos picos da Europa. E eu vou parar ali num café, esperar o Léo voltar, que ele foi estacionar o carro lá no parque de estacionamento gigante que tem lá embaixo, porque aqui tá tudo cheio. Enquanto o Léo não chega, eu vou tomar um café. Passei aqui um protetor, mas meu protetor é aqueles que tem tipo uma base junto, mas era o melhor que tinha, então comprei esse mesmo. Eu não gosto muito com base, mas era o que tinha. Porque tem que passar protetor solar, porque o sol tá fraco, mas ontem meu nariz ficou meio vermelhinho. Então é melhor estar sempre com um protetor solar. Acho que o meu olho tá horrível, não dá pra ver direito. E é isso, enquanto o Léo não vem, eu vou tomar um café. Depois eu vou pedir um sanduíche que tem aqui com queijo de Cabrales. E chegou aqui meu cafezinho. A moça aqui simpática trouxe pra mim. E vamos tomar um cafezinho. Mas eu quero mesmo experimentar o sanduíche que eles têm aqui, que é o queijo aqui de Cabrales. E eu fiquei muito impressionada com a forma que é fabricado o queijo, que é nas cavernas em cima, a 1.500 metros de altitude. Isso é muito trabalhoso, né? A gente tem que valorizar o trabalho das pessoas, porque imagina subir lá em cima na neve, e eles têm que ir no inverno, com muita neve, com muita dificuldade, ainda assim eles vão. Então
a gente tem que comprar os produtos locais e ajudar as pessoas aqui, porque realmente tem que bater palmas para eles, né? Isso, olha, mas é bruto. Ai, meu Deus do céu, coisa gostosa. Já cheguei do estacionamento, deu uma caminhada de 20 minutinhos, mas tá tranquilo. E vamos começar aqui a caminhada para Carmamenha. Lá tem um miradouro que dá para ver o pico de Uruelha. Ureio? É Naranjo de Bunes. Naranjo de Bunes. Naranjo de Bunes. Isso aí. É isso que ela disse. Então vamos lá. Vamos lá que tem montanha acima ainda. 2 km. Esse é fácil. Aqui começa o percurso. Tem aqui a plaquinha aqui. É a PR-31. Carmamenha. Eu falei que era isso aí. Vamos lá andar mais um pouquinho. Ó, caminho correto. Brincar de cabritinho. Ó, o caminho no começo é tranquilo, ó. É até asfaltado. Não é asfaltado, né? É um, sei lá, cimento. É, cimento. Aqui na nossa direita é um hotel. Essa região aqui tem muitas pousadas e hotéis aqui. Aqui em Poncebos só tem 3. 3 em Poncebos. É. Mas em Cabrales tem bastante. Mas o melhor é o camping que a gente tá. E olha como que tá cheio de carro aí, ó. Muito carro. Tá todo mundo caminhando. Ou pegando o elevador para ir para Bunes. Verdade, mas eu acho que a maioria deve estar fazendo a Ruta del Cares, porque aquela que matou a gente. Longa, é uma rota longa, e se você ver, hoje foi o dia que a gente chegou mais cedo e tá mais cheio. Então, eu acho que a maioria deve estar fazendo a Ruta del Cares ou realmente está fazendo a Rota de Bunes, porque eu acho que eles, assim, tipo, a maioria das pessoas desce andando, sobe de elevador e desce andando. E a gente fez o contrário. É, porque a gente é mais brabo. Eu não gosto de descer montanha, eu prefiro subir. Não pode acampar, hein? É, aqui não pode. Só nos locais permitidos. Acima? E a gente descobriu que só em campings, né, assim, ou então se alguém deixar você acampar na casa da pessoa, aí pode. Ou a gente descobriu que não é que pode acampar, você pode fazer o pernoite, que é bivac, que é dormir, botar a sua tenda antes, 1 hora, no máximo 1 hora antes de anoitecer, mas você tem que tirar a tenda no máximo 1 hora depois de amanhecer. Isso acima de 1.600 metros. Isso aí, somente acima de 1.600 metros de altitude. Agora já começa a graminha. Ó, olha o vale. Olha ali. Olha a cadeia de montanha. Encontramos aqui uma placa meio caída. Pra cá, mas... Carmamenha, Mirador. Acho que é. Vamos vir pra cá. Poncebos é pra barra. Ali tem um cultivo ali de mel de abelha. Uma apicultura alizinha ali. E a gente acabou no caminho de estrada. Mas a gente vai subir aqui, eu acho. É, ali tem uma placa ali, ó. Tá. Vamos passar ali pela casinha que tem apicultura. Vamos embora. PNPE. Parque Nacional Picos da Europa 31. Essa trilha aqui ela é bem mais verde. Acho que
poucas pessoas fazem ela. Não sei porque tem ali uma estrada, né? É porque dá pra chegar lá de carro, aí as pessoas preferem ir de carro, porque já estão cansadas de fazer a Ruta del Caris. Aí vão de carro. Olha quanta abelha. Já deu pra dar uma cansada, hein? Hoje tá dando uma pegada aqui essa subidinha. É porque é muita subida de uma vez só, assim. Não é... Ia fazendo zigue-zague. É, não é aquela... Tipo a Ruta del Caris, que é muito longa, mas a gente não fica esbaforado assim o tempo inteiro. Aqui não. Aqui é o tempo inteiro, porque não tem reta. É só... Você vira, aí sobe. Vira e sobe. Tá até pior que Bunes isso aqui. Não. Acha não? Não. Tá bom. Bunes é pior, porque também é mais longa. Aqui pelo menos tem a sombrinha. É, ainda tem isso, que lá em Bunes não tem nada. E hoje tá sol. Eu saí de manhã com nevoeiro, cheio de frio. Tô com 3 casacos, tô suando aqui, que nem louco. Pô, tá com 3? Pô. Garoto, ainda não aprendeu que montanha é outra parada. Você tem que ter um casaco na mochila extra, mas na hora que você tá subindo, um casaco embaixo e o anorak em cima. Tô brincando, tô com 2. O terceiro tá na mochila. Ah, então fez certo. Chegou uma placa aqui. Placa de demarcação. Pra ali vai pra Carmarenha, pra cima, pra riba. Onde a gente veio pra Barro Poncebos. E a outra placa. Ó, que legalzinho, vou tomar um café aqui. Puente Poncebos. Essa eu não conheço. E lá em cima, a neve. Aquelas casinhas, aquelas caixinhas coloridas ali, ficam as abelhas, onde elas produzem o mel. E ali é a estrada que vai para Soteiros, né? Acho que é Soteiros. Soteiros, que é uma outra aldeiazinha. E lá é o caminho que você tem que começar para subir o pico, Urielo. Não foi dessa vez, mas eu vou voltar aqui e ainda vou conquistar esse pico. Ó, daqui eu já tô começando a ver ele. Dá pra ver mesmo. A pontinha ali. Já tá surgindo a pontinha dele ali. Lá em cima, no miradouro, aí dá pra ver bem melhor. Deve ser uma vista sensacional dele. Vamos, Então, faltar pouco, hein? Parece que tem uma igreja ou é... Eu acho que isso aqui É de água, né? É tratamento de água. Sim. Abastecimento para as aldeias. Vamos lá. Será que esse aí que é o mirante? Acho que é. E olha ele lá. Caraca. Olha lá o pico. É muito bonito. Acho que não é isso aqui não. Não, qualquer tratamento de água. É. E olha a altura que a gente já tá. Caraca, que pariu. Tem isso aí? Mirante aí. É ali, ó, o mirante. É ali? É. Tem um cachorrinho. Espero que ele não me ataque. Vamos vir pra cá. Olha o senhorzinho. Vamos. Cachorrinho trilheiro aí, ó. Aí aqui é meu pão, pô. Aqui é pão. A gente tinha parado ali mais na frente, achando que era o miradouro. Mas não é. Então a gente está continuando a subir. Ia ficar com medo de morar nela. Tem um pedregulho atrás. E cai.
Isso não cai. Não cai? Lógico que cai, pô. Ruta Ondon. Essa Ruta Ondon não é aquela que dava perto do... É aquela que dava lá perto do camping. Talvez. Pô, aqui dá pra ver nitidamente. É. Vou tirar outra foto aqui. O mirador é ali. Mas acho que aqui deve dar pra ver melhor, hein? Dá pra ver bem a neve. Chegamos aqui no miradouro aqui pro pico. Depois de fazer uma caminhada de meia hora, né? Não, foi um pouquinho mais. Não, foi meia hora no meu... Foi? Foi. Ah, Deu uma meia hora. tá. Então, meia horinha. Foi até tranquilo, assim. É bastante subida. Então dá aquele cansaçozinho. Mas esse é o trilho mais tranquilo que a gente fez até agora, desde que chegamos nos picos. E agora a gente vai aqui aproveitar que tem um parque de merenda aqui. Sim, tem um parque de merendas bem bonito aqui, bem grandinho, dá pra várias pessoas sentarem aqui. Então a gente vai fazer um lanche, vamos fazer um café, quer dizer, vamos tomar um café que eu já fiz lá no camping, porque eu fiquei com medo de fechar o tempo e chover, só porque a gente traz as coisas, então eu fiz lá. E aí, ó, hoje dava pra fazer. Agora a gente vai começar a descer aqui o miradouro. Ali está o gigante. Um dia a gente pretende chegar na base dele, né? Não no pico, mas na base. Isso, o pico é para depois que a gente começar a fazer alpinismo. Eu nunca quis fazer alpinismo, nunca quis subir, fazer escalada, mas depois dele fiquei com vontade. E agora vou ter que fazer. E agora a gente está fazendo o caminho de volta com um outro trilho. Ou, não sei se vai para o mesmo caminho de volta. Eu já não sei. A gente desceu aqui e estamos seguindo aqui o trilhozinho. A gente viu umas pessoas descendo aqui, vimos pessoas subindo, então aqui tem caminho. Para onde? A gente não sabe. E aqui é onde leva a água. A água vai para as aldeias. Provavelmente tem um centro de tratamento aqui, né? Sim. Canal de águas rápidas, cuidado. Ó, na verdade, o caminho que tinha aqui é simplesmente para as pessoas que não vêm a pé. Deixa o carro aqui, ó, e vem. É. Bem mais fácil, né? Tem essas duas opções. Vocês podem vir de carro até essa área ou vem na trilha que a gente veio. A trilha é bem mais bonita e ainda você pode encontrar animaizinhos, que nem o Léo encontrou um esquilo, só que ele não conseguiu gravar. E eu encontrei uma borboleta. Ele foi mais rápido que eu. Daí tem o miradouro e tem uma rota ali pra cima, que é a rota que a gente viu. É a rota azul. É a rota azul subida a Ondon. Isso. E tem a vermelha circular ao mirador. Tem um outro miradouro, o miradouro da ruta de Ondon. É lá em cima. É. Tava aqui olhando as cavernas, cara. Comecei a pensar que ontem a menina lá disse lá no tour lá dos queijos, né? Que o queijo ele é preparado aqui embaixo. Depois levam lá pra cima, pra montanha, nas cavernas. Para ir dar a 1.500 metros de altitude para dar aquela. Como é que se fala? Uma envelhecida no queijo, né? E é por isso que ele é caro. Pô, tem que ser caro, tem que valorizar, porque pô, tem que pagar alpinista para ir lá na montanha, colocar na caverna. Quando ele ficar pronto, tem que o alpinista de novo lá na montanha e descer com queijo. É muito trabalho. Queijo tem que ser caro, então tem que valorizar o queijo de Cabrales, hein? Além de gostoso, dá trabalho, muito trabalho. Tá aí a bichinha trabalhando aí, ó, pra você comer mel, ó. Tá na trabalheira do caramba. Ó, bonitinha trabalhando.
Florzinha rosinha, vai dar um mel bem gostosinho pra gente. Descemos já o Miradouro. Agora a gente vai parar aqui num café. Ou tomar um café, ou uma cerveja, ou uma cidra. A gente vai ver ali. Hoje tá bastante cheio já aqui. Já tá na hora do almoço? Sim, tá na hora do almoço. A galera vai começar... É a hora certa de parar nos cafezinhos. Pela primeira vez vamos conseguir parar na hora do almoço. Vamos tomar agora uma cidra e servir a moda. Tô quase pegando a manha. Um dia eu consigo. Tintim. Esse rio ele não estava tão forte na última vez que eu vi aqui não. Eu acredito que as geleiras já começaram a descongelar lá em cima e tá descendo mais a água. Será que amanhã a gente consegue subir ali pertinho do cume? Amanhã a gente vai lá na base do Pico Urielo. Vamos lá no Naranjo de Bunes. E depois da nossa caminhada matinal, estamos aqui de volta ao camp. E a Luciene já está começando a preparar o nosso almoço de hoje. Ela está bem concentrada. O almoço de hoje vai ser esse arroz de feijão, que já é mais ou menos pronto. Só que aí é claro que eu sempre incremento. Eu vou botar aqui, ó, meu brócolis, tá aqui já. Eu tô dando uma dourada nele com alho. E vou botar sardinha, vou botar o tomate seco que a gente trouxe e também vou botar um milhozinho que eu comprei. Então, esse vai ser o nosso almoço. Experimenta aí, amor, ver se a comida tá boa. Ótimo. O arroz de feijão ficou bom? Ficou muito bom. Prático. Mais uma fácil de fazer. receitinha aí aprovada? Tá aprovada. A gente já pode viver nos campos da vida. Muito bom dia. São 7 da manhã. A gente está aqui nos preparativos de fazer um café e tentar chegar o mais perto possível do Pico Urielo. De preferência lá no refúgio. De preferência no refúgio. Não sabemos se vamos conseguir. Vamos tentar. Hoje o tempo, por enquanto, não está chover. Vai chover de tarde. A previsão é que nem ontem, sol de manhã e lá para as 3 horas, pancadas de chuva. Então eu espero que às 3 horas eu já esteja aqui embaixo. São 3 horas de caminhada para ir e 3 horas de caminhada para voltar. Bom, a gente tá aqui na estrada e a gente já viu neve em um pico aqui perto, que até ontem não tinha neve. Aparentemente a gente vai pegar muita neve na subida pra lá. E aí, se a gente pegar neve, a gente vai ter que abortar a missão, porque a gente não tem preparação para neve. A gente nunca subiu montanha em neve. O Léo, na verdade, nunca subiu nem montanha acima de 1.500 metros. Então, isso aqui era a preparação para ele também, pra gente começar a subir montanhas mais altas. E aí agora a gente tem que ver até onde a gente consegue ir, vamos ver. E dependendo, a gente vai ter que abortar a missão aí no meio do caminho. Ai, no caminho a gente é presenteado. Caraca, eu já tava até botando a câmera pro lado errado. Caraca, é muita neve. Vai subir na neve, amor? Eu? Não tenho nem tênis pra isso. Vou ficar todo molhado, igual fiquei lá em Pitonhas Júnior. Mas vamos tentar, vamos chegar o máximo que puder. Tá cheio de pedra aqui na pista. Vamos seguindo em frente. Meu ponto de elevação.
E começamos aqui a nossa trilha para o Uriello. Agora estamos numa terra, uma estrada com terra batida. E geralmente aqui só passa 4x4. O nosso carro não é, e ele está bem velhinho. Eu deixei ele mais tranquilo ali em cima em Sótris. Essa ruta vai em direção a Pandebano, né? Isso, a gente vai para Pandebano, que é onde realmente inicia o caminho para o refúgio e para o Pico Uriello. A gente vai andar por isso mais 4 km a mais do começo da rota. Sim, mas como aqui é tranquila, essa caminhadinha aqui não é complicada não. E vamos lá, porque ó, aqui já tá cheio de montanha nevada. E pertinho. Tem uma bem ali, ó. Eu acho que é pra onde a gente vai. Vamos pro gelo. Já chegamos aqui na aldeiazinha de Pandebano. Tem umas casinhas bem bonitinhas ali. Não sei se mora gente aqui. Eu acho que elas não estão reformadas não. Será que tem gente que mora? Não sei, tá? Eu não vi ninguém até agora aqui na rua. Mas a gente viu carros passando, né? E uns carros assim 4x4 que aparentemente é de Morador. pessoas que moram por aqui. Mas de repente não mora aqui, né? Mora ali em Sótris, que é maiorzinho um pouco. E aqui tem uma fonte. E as casinhas, ó. Tudo de pedra. Fica pedra em cima para proteger as telhas do vento. Eu acredito que seja por isso. E é bem bonito, olha o visual. Acordar de manhã com um visual desse. É lindíssimo. A gente nem começou ainda a parte do efetivamente que sai da estrada para subir a montanha. A gente já está caminhando há mais de 40 minutos, estamos cansados, mas vamos continuar. Vamos ver se a gente consegue, até onde a gente consegue ir. A nossa meta é chegar em algum lugar, quer dizer, no refúgio, até 1h da tarde. Se a gente não conseguir chegar até 1h, a gente tem que abortar a missão e voltar. Barulhinho de água. Muito bom. Amor, eu acho que pelo menos a gente vai conseguir ver, hein? Eu acho que ele tá naquela direção ali. É? Ver, agora chegar lá perto do refúgio. Já tem umas 4 horas aí pra gente andar. Vamos ver. Vamos ver se dá. É o pico dele? Eu acho que é. Eu acho. Nós deixamos o nosso carro lá embaixo, mas quem quiser vir de carro, a estrada é de pedra, tem buracos. É melhor se fosse uma 4x4, mas carro normal chega, porque tem bastante carros normais aqui. E tem muita vaga de estacionamento ao longo do caminho. Tem que parar onde tem a marcação P. Fora Isso. disso, é risco de multa. Mas tem as marcações que não pode parar e onde pode parar também. E tem muita vaga durante o caminho todo. Se você começar a encontrar carros por onde você passar, já começa a Provavelmente pensar... aqui no topo já está sem vaga. Exatamente, porque aqui eu acho que ali na frente é o último ponto de estacionamento que tem aqui pelo Deve caminho. dar mais ou menos uns 12 carros aqui em cima. Tem 6 vagas aqui atrás, ali deve ser mais 6. Mas tem várias outras pelo caminho também. A gente está andando, vamos andar 5 km para começar o trilho, então... Se quiser caminhar mais, faz que nem a gente. Deixa lá Deixa lá embaixo em Sótris. E vamos lá, que já tem as vaquinhas aqui legais.
Olha as vaquinhas. Olha como é bonito aqui, cara. Só mastigando, né? Vida boa. Vida boa, só comendo, só suave. Olhando para a neve, para as montanhas. Descansando. Aqui começa a ruta para o refúgio. E a Luciana já está com medo porque as vaquinhas estão ali no caminho. Estão me olhando. Ah, tá de vermelho, né? Tô de rosa. Vamos subindo. Vamos. Aqui a plaquinha, ó. Quantos quilômetros? Não mostra. Mas são 4 quilômetros até lá. Subindo a montanha. Vamos subir. A coceirinha boa aí, né? Isso que é vida. Enquanto a gente está aqui subindo a montanha. Sobem também. Com essa vista maravilhosa, acompanhado dessas lindas vaquinhas. E olha lá, é para lá que a gente vai. Então, segundo a placa, agora que a gente chegou aqui, até o refúgio são 2 horas e 40. Então eu acredito que a gente consiga chegar lá. E você, amor? Tá aguentando? Tá bem? Eu acho que a gente consegue, mas como tem muita neve, aí eu não sei se a neve vai atrapalhar. Porque a gente está caminhando já quase 2 horas, mas a gente já andou muito até aqui. Já andamos mais de 6 quilômetros, então acho que a gente consegue, se a neve não atrapalhar. E aqui é o pico. Pico Uriello. Acho que é isso. Pico Uriello. É o Naranjo de Bunes. É só passar longe dos bezerros, fica tranquilo. Me segue. Me segue, amor. Morri, Passa bem? mas passo bem. Assim. É o quê? Nunca imaginei chegar assim tão perto de uma montanha, que lá, o pico. Aí em Portugal a gente viu neve, mas não é assim tão alto. Tá top. Estamos na primavera, né? Primavera, imagina como é que deve ser isso na Suíça. Como que não deve ser aqui no inverno? Ó, aqui no inverno. É, porque no inverno nem abre, né, os campings, né? Não sei se Mas o refúgio... O refúgio fica, né? Esse refúgio aí, Mas que a gente vai. Os caras tem que ser brabo, não é a gente assim, ó. Com essa botinha aqui de trilha, não. Não, claro que não. Tem que ser botas de neve. Um dia a gente vai fazer isso, amor. Mas é claro que vamos. Isso aqui é o quê? É o treino. Porque aí, ó, a gente já tá treinando na primavera. Para quando chegar no inverno, a gente já tá preparada, a gente já sabe qual é a nossa roupa que funciona na primavera, aquela que não funciona. Aquilo que não funciona na primavera, esquece no inverno. O nosso saco de dormir no inverno, esquece. Não dá. Tem que ser outro. Já saberemos como será a rota. Já temos o caminho demarcado, porque a gente está fazendo um trekking aqui. Vamos gravar no Wikiloc. Quem quiser, eu vou deixar o link. Então vai ser mais fácil, entre aspas, porque possivelmente vai estar cheio de neve isso aqui. As condições vão ser diferentes, mas a gente vai conseguir fazer da mesma. Não sei se o próximo inverno. Acho que a gente vai ter que treinar mais. Tem que treinar muito. Bota aqui, ó, daqui a 2 invernos. Não? 2 invernos? Daqui a 2 invernos a gente volta aqui
no inverno, que a gente pode vir aqui outras vezes, para ir já treinando. Tá bom. Ó o bezerrinho mamando. Tem que ficar longe dele. Nervoso, ó. Ele tá mamando. Majada de la Terenosa. Eu acho que isso aqui é um refúgio, não é? La Terenosa. Gente, olha o visual, gente. Cara, isso aqui é espetacular. O pasto no meio das montanhas. E ali, ele. Ah, Ah, dá pra ver o pico. Vamos chegar, amor, vamos chegar. eu quero ver o paredão. Essa parte da trilha aqui requer um pouco de cuidado. Que, como diz a Luciane, é pirambeira abaixo. Então tem que ter bastante atenção. É pedra e pirambeira. Não escorregar, não pisar em falso. E lá embaixo, eu acredito que seja a aldeia de Bunes. Bunes de Riba e mais embaixo Bunes de Barro. Foi a que a gente visitou 4 dias atrás, se eu não me engano. São 11h15 da manhã, mais ou menos. Tá ficando muito frio. Amor, eu acho que se ficar muito, muito frio, é melhor a gente voltar. Porque fica perigoso, a gente não tem equipamento para muito frio. Eu tava imaginando que ia ser mais... que não ia ter neve, não achei que a temperatura ia estar tão baixa. Ah, vamos andar mais um pouquinho ali, perto daquela montanha aqui, ó. Vamos tentar chegar aqui. Se tiver muito frio, a gente volta. Porque aí já tá começando nevoeiro nas montanhas. Significa que mais tarde pode vir a chuva. Aí vai ficar difícil pra gente mesmo. Tá bom? Vamos ali. Qualquer coisa a gente volta. Sim, aí a gente para também e faz um lanche. Isso vem de helicóptero. E aí? Falta pouco. Acho que ainda faltam mais 2 horas, hein? Ai, ai. Mas ó, a gente já não vê mais nada. Só montanha. Mas eu acho que atrás dessa montanha aqui, ó, é o mar. É. Lá do pico dá pra ver. Do pico não, né? Do refúgio. Vamos lá, eu ainda tenho esperança, amor, de chegar lá. Estou reclamando aqui, mas eu acho que a gente chega, hein? Antes de 1 hora. Bem, o refúgio pode estar longe, mas ele a gente já tá vendo. É isso. Mas tem uma caverna nele, hein? Será que tem queijo? Deve ter um queijo lá em cima. Agora, se precisar voltar, eu já volto feliz, que eu já vi ele. Caraca, olha isso, meu irmão. Olha que lugar. Galera, isso aqui é muito lindo. Mas eu acho que o refúgio é atrás daquela montanha ali ainda. É muito longe ainda. Mas vamos ali, vamos ver até onde a gente vai.
Nós estamos chegando, já dá para ver a neve de perto. Tem neve ali, ó. Tem neve ali. E ali embaixo também tem neve. Verdade. Olha, mas isso aqui é incrível, hein? É muito bonito. Só eu pra te levar pra umas aventuras assim, né, amor? Só você, amor, pra fazer eu ficar subindo igual o cabreto, ficar com medo aqui do gelo. Mas vamos lá, você fala que quer ir, eu vou. E olha, ali tem umas cavernas. Eu acho que naquela caverna ali tem queijo. Agora só penso no queijo Cabrales. Deve ter, porque aqui faz parte de Cabrales. Só penso no queijo Cabrales agora. Meu sonho é chegar no refúgio, conseguir comer um queijo lá. Mas não sei se vamos conseguir. Ainda faltam bastante quilômetros de subida de montanha até lá. Agora deve estar faltando 1h30. 1h30 de caminhada na montanha é muita coisa. Tem até gelo aqui ainda. Olha, vou trouxe minha cervejinha para botar aí para gelar. Aí, tá vendo? Deu mole. Ali dá pra ver o mar. Aqui dá pra ver. É o mar aí. Sim, lá atrás é o mar. É o azul do céu, o azul do mar e as montanhas. Cara, o visual. Estamos aqui a 1.500 metros de altitude. Pô, pegou internet aqui, cara? Tem lugares que pegam a internet. Estamos a 5.000 pés. Vamos subir mais um pouco. Vamos. Tá cansada, amor? Agora eu tô mais descansada. A gente parou pra tirar foto. Quando a gente parou pra tirar foto, eu descansei. Então, agora eu tô mais tranquila. Eu acredito que o refúgio seja atrás da montanha, do pico. Deve ser do outro lado. E agora, ó, tá uma rajada de vento forte aqui, ó. Eu não sei se o tempo vai mudar. O que você acha que a gente tem que fazer, amor? Eu acho que o tempo vai mudar. Vai tentar chegar no refúgio ainda? Ou melhor voltar ainda? Não sei. O que você acha? Eu também não sei, tô na dúvida. Eu não sei. É porque assim, a minha preocupação é que já tem muita neve aqui. Ali, ó, pra onde a gente vai, o caminho tem mais neve. E lá pra trás dele deve estar cheio de neve nesse momento. Então, a gente também tá chegando numa hora que é ou a gente vai pra ficar lá ou a gente volta. Vamos fazer o seguinte, vamos andar mais um pouquinho. E lá na frente a gente vê o que a gente faz. Sim, quando Tá se a gente começar a encontrar muita neve, eu acho melhor a gente voltar, porque a gente não tem crampon, a gente não tem bota que vai sustentar o frio da neve, já tá muito frio aqui. Então, se ali tiver do jeito que eu acho que tá, aí a gente volta. Nós sabíamos que enfrentaríamos condições adversas, mas na verdade é que o sonho nos impulsionava a ir cada vez mais longe. Como estava ventando muito, decidimos voltar. Sabíamos que a partir daqui as condições só iriam piorar e não tínhamos reserva no abrigo, por isso decidimos não arriscar. Gostou da caminhada, amor? Foi ótimo. Foi maravilhoso. A gente não chegou lá no refúgio. Mas isso porque muita coisa aconteceu no caminho, né? Então, mas de qualquer forma, a gente viu o Naranjo. Já valeu muito a pena. Exatamente. E vamos, que tem muito pra gente caminhar agora. É. Tem muito mais pra caminhar. Se o moço deixa o carro lá embaixo. É, ele sempre gosta de deixar o carro longe. Ele um dia ainda vai aprender que cada metro que ele possa economizar é sempre bom. Mas ele demora para aprender, mas ele vai aprender.
Chegou a nossa comidinha. Porra, olha, cara. Não tá boa? Pedimos uma tábua de carne asturiana. Porra, tem um chouriço. chouriço aqui, muito bom. É um chouriço de cervo. Será? Chouriço de cervo. São várias carnes diferentes. Eu nunca comi cervo. Nem eu. Vamos experimentar então isso Eu aí. já comi muitas carnes diferentes, mas cervo eu nunca comi não. Então, bora começar os trabalhos. Ele já tá no abastecimento dela, nem me esperou. Pois é, tô com muita fome. Não almocei mais uma vez. Olha aqui, ó, só tem a gente. Vou pegar o bifinho aqui. A carne tá ao ponto, do jeito que eu gosto. Agora eu quero provar aquele chorizo ali de cervo. Porque cervo eu nunca comi. São as carnes. Estas es escalopines de terneras, de carnera, entreco de buey, boi, solomillo de cerdo, solomillo, chorizo criollo, bueno, y las patatas, salsa de queso cabrales y de fuego al pito, queso. Queijo cabrales. Graças. sim, graças. Então, esse aqui que é cervo. Isso aqui que eu tô comendo aqui agora. É um cervo. Isso aqui é carne de cervo. É boa? É forte? Como que é? É bom. Lembra frango. Porco. Lembra carne de porco, porque ela é meio clarinha. Assim, isso aqui é um cervo. Com queijo de cabrales é bom. Eu gostei dessa carne. Então temos carne de vaca, temos a carne de cervo, temos o entrecosto que é de porco e tem aqui o chouriço crioulo. Eu gostei aqui do cervo. É boa a carne de cervo. Quando vier aqui nas Astúrias, pode pedir aqui a tábua de carnes asturianas, que vale a pena. Muito bom mesmo. Vale muito a pena. Ó. E esse aqui, ó, é o que tá aqui, é o queijinho. Muito bom. É um creme com queijo de cabrales, que é top demais. Dá pra sentir o gosto do queijo. Agora a gente pediu arroz de leite, que é tipo um arroz doce com canela. Vamos ver se é bom. O cheiro é bom, hein? Gosto bem. Pra mim é arroz doce, igual a minha avó fazia. Só faltou o cravo. Só faltou o cravo. Mas tá muito bom. Mas esse falta também, pelo menos lá em casa, quando a minha avó fazia, ela botava um cravo, que tá faltando aqui, e também coco. Não tem coco. Tá faltando o cravo e o coco. O resto tá perfeito. Mas é bom, né? Tudo que leva a minha avó é bom. Ainda tô esperando você fazer uma coisa que lembra a sua avó. A letria, sou muito bom na letria. Só não faz, né? Nunca Eu faz. fiz uma vez, pô. Só uma vez. Mas vou fazer de novo. Vou fazer e botar aqui. Pra todo mundo ver a minha letria especial.
Eu achei que a gente ia comer mais coisa, assim, experimentar mais coisas diferentes aqui, né, da região, mas eu não consegui. Daí eu pedi a sobremesa só pra experimentar uma coisinha doce, pra comer uma coisinha doce. É muita cerveja essa moça tá bebendo. Não, mas é porque o prato veio grande, pô. Tinha muita carne e tinha bastante batata frita também. Então, aí vai ficar pra próxima. As outras especialidades. Continuamos nosso rolê aqui pelas Astúrias. Ontem nós fomos até o Naranjo de Banhos, que é o pico aqui de Cabrales. Não chegamos até o refúgio, mas fomos bem pertinho ali, chegamos a 1.575 metros de altitude. A gente voltou porque começou a ficar meio nublado, muitos ventos, e lá estava com neve. Então a gente não resolveu arriscar e voltamos. Mas foi um rolê bem legal e com uma aventura top. E aqui está a Luciene já preparando o nosso café. Já tô preparando o cafezinho pra gente começar mais uma aventura, que hoje é outro dia, outra aventura. A gente tá morto, então hoje não vai ter subida de montanha. Hoje a intenção é a gente ir lá no Covadonga de novo, mas não nos lagos. A intenção é a gente conhecer a igrejinha que tem lá. Muito bonitinha, tem uma igrejinha praticamente dentro da pedra. Ela é lindíssima e a gente vai mostrar pra vocês tudo. Agora eu vou mostrar um pouquinho pra vocês do camping. Aqui são as instalações do banheiro feminino. Vou virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês como é o chuveiro. Esse aqui é o lugar mais claro, porque as luzes só acendem à noite. Aqui, ó, o chuveirão, muito bom. Tem ali o misturador, que é o que liga também o chuveiro. Tem um espelhinho bem legal aqui. Eu curti bastante esse espelho. Várias pias. E do lado de cima, aqui é um banheirinho para crianças, assim, pra trocar criança e tal. É legal. E aqui em cima é onde ficam os vasos sanitários. Hoje está bem claro porque tem essas telhas aqui assim, ó, que são brancas, aí clareia bastante. Ó, é bem bonitinho, são todos iguais. Todos iguais. Aqui é a saída do banheiro. Pra cá é um bar, mas é tudo espaço do camping. Aqui é o banheiro masculino. Todo esse espaço aqui verde, assim, são locais que você pode parar seu motorhome, sua barraca, deixar tudo aí. E normalmente nessa época do ano você pode deixar o carro também. Ali tem os números. Vou chegar mais perto. Aqui, ó, tem os números. Esse aqui é 86, 85 e assim por diante. Tudo isso aqui é lugar para você parar suas coisas. Ali onde está parado aquele motorhome é a estação ali de limpeza. Aqui tem uma parte de lavanderia que divide várias coisas. E aqui são só a parte de talheres e lavar a louça mesmo. Essa primeira aqui é a única que é quente. O restante é tudo frio. E essa parte do camping aqui é só um pedacinho do camping, porque tem muito mais pro outro lado. E agora eu vou dar a volta onde eles chamam aqui do que é terraço, mas que na verdade é como se fosse um deckzinho, né? E essa parte aqui também, acho que é. Não, essa parte aqui não é para parar motorhome, mas eu já vi alguém parado aqui. Nem barraca e tal, mas eu acho que eu vi uma pessoa parada aqui. Mas aqui é tudo verdinho, tudo bonitinho. E ó, pra lá também
Pra lá também é tudo espaço de motorhome, de barraca, né, tenda. E tinha várias pessoas de tenda aqui. Aqui é a recepção. Aqui é um espaço em que você pode fazer assim sua comida e tal. Tem micro-ondas, bem bacana. Ali é um salão de TV muito legal. Normalmente eles acendem a lareira essa época do ano. E aqui é outra parte do terraço, né, digamos assim, que eles chamam. Vamos ver se não tem ninguém. Não tem ninguém, ó, tá até a lareira acesa. Ó, muito legal esse espaço aqui. A lareira ali. É bem bacana. E aqui é o bar, mas aí essa parte aqui atende pessoas de fora, né, a outra parte. E agora tô indo encontrar o Léo, que ficou lá arrumando a casa, digamos assim, né? Arrumando o carro com as coisas. E toda essa parte que tá aqui passando atrás de mim são lugares para você parar a sua tenda. Então é muito grande o camping. Tem uma estrutura muito boa de balneários, né? Tem bastante banheiro assim e também bastante chuveiro. Então é um lugar extremamente recomendado para quem gosta de curtir a natureza, mas quer também algum conforto mínimo, porque aqui, além de ter uma estrutura boa, é tudo muito bonitinho, muito limpinho. Para vocês terem uma noção, a gente tá ali no 69, aqui é o 68, e olha quantos mais tem. Aqui tava parado um motorhome e ainda tem muitos outros lá para trás. E pro outro lado também. Ali embaixo também tem. Eu vou ali embaixo mostrar pra vocês. Além do camping ser grande, ter uma boa estrutura, né, e ser bem imerso na natureza, o staff, né, as pessoas que trabalham no camping, eles também são muito legais, são muito bonzinhos, são muito queridos, estão sempre muito ajudando a gente. E olha, essa parte aqui embaixo também é lugar, porque tá vendo ali, ó, número 11, número 10, número 9. Então, tem muito espaço. E uma coisa que eu achei incrível é que tem um rio aqui bem pertinho, bem do lado de onde a gente tá, né? Não é todo lugar que você consegue acessar o rio, é um portãozinho específico, mas dá para acessar o rio. Então, só o fato de conseguir acessar o rio já me deixa muito animada, né? Porque dessa vez a gente não conseguiu mergulhar, mas a gente vai mergulhar de uma próxima, ó. Esse aqui tá fechado. Esse aqui tá fechado, não pode. Aqui, ó, como eu disse, esse aqui tá aberto, então a gente vai... Não sei como que faz, acho que precisei das duas mãos. Como eu disse, tá aberto, então a gente vai aqui dar uma olhadinha. Só encostar. Boa. E eu tô chegando. Me diz se isso aqui não é o paraíso. Olha, riozinho do lado, correndo, dá pra tomar banho. E tem uma correntezazinha, mas se ficar na beirinha dá pra tomar banho. Bom, vamos saindo aqui e agora eu vou levar vocês para o outro lado da rua, porque o camping, ele é dos dois lados. Então, bora lá conhecer a segunda parte, que é a parte onde tem mais, né, dá para parar motorhome, mas também é onde tem os bangalôs. O camping, ele também tem serviços de escalada, ensina... fazer montanha e tudo isso. E eles têm várias excursões que podem levar vocês
para conhecer os lugares aqui, os lugares incríveis que tem aqui nos picos da Europa. Então, vamos agora atravessar aqui para ir pro outro lado do campo. A gente já começa com uma fonte bonitinha aqui atrás de mim. Vários lugares para lavar a sua louça e muitos lugares para você acampar também, assim como do outro lado. A diferença aqui é que tem um espaço bem maior de brinquedo para crianças, assim. Tem esse espaço aqui que é bem maior do que o do outro lado. E tem a lavanderia aqui, dá para você lavar, secar sua roupa, bem legal. Também tem os balneários, né? E tem uns bangalôs aqui, que são bem bonitinhos. Muito bonitinhos, tudo isso. E ó, aqui ó, os bangalôs todos. Ali em cima tem mais bangalô e tem outra área de serviço de motorhome. Então assim, de área de serviço de motorhome aqui tá tranquilo, porque tem dos dois lados. Eu achei isso fantástico. E olha a paisagem, estou mais ou menos no meio, um pouquinho, mais ou menos perto do meio. E olha como que é bonita essa paisagem. Tem uma cidreria aqui, que eu acho que faz mesmo parte do camping. Só não sei se está desativada, como que é. Aqui, ó, é uma cidreria mesmo. Acho que funciona, é o bar do outro lado. É até maior. Não tinha vindo aqui. E esse bar aqui, ele é diferente do outro. E também tá aberto. Olha, é uma cidreria e tal. Tem bastante coisa. Muito bacana. Mas o outro lá é mais assim, tipo, parece mais charmoso, mais familiar, sabe? Mas é muito top. Gostei desse aqui também. Bom, e esse é o tour do camping, né? Um camping para ficar guardado na memória, porque esse aqui, meus amigos, esse aqui é fantástico. É muito legal, bem grandinho, bem bonito. Nós não falamos até agora o nome do camping. O nome do camping é Naranjo de Bulnes, que é o mesmo nome do pico aqui de Cabrales. Naranjo de Bulnes. Nós fomos lá ontem. Não conseguimos completar, como o Léo já disse, né? Mas a gente, quer dizer, a gente viu ele bem de pertinho. A gente não conseguiu chegar no abrigo. A nossa intenção era chegar até o abrigo e de repente até pernoitar lá. Mas como não deu, então a gente voltou. Porque tava muito vento, muito frio, neve. Então tinha umas partes que era mais perigoso. Então a gente resolveu não ir. Ó, 10-0 aí o saco de dormir. Tchau, camping! Tchau! Foi bom estar aqui. Hasta luego! Gostou do camping, amor? Gostei muito e se der, vamos voltar. Vamos voltar? Verão, algo assim. Ou outono mesmo. Aqui uma cidreria. Aqui É do do lado camping, de né? dentro é o camping, Aí você passa por um portãozinho, só que aqui, pelo menos pelo que eu percebi, aqui onde é a cidreria, que também é um restaurante e tal, Sim. ele é um pouquinho diferente do camping, porque no camping ali do outro lado, né, onde a gente ficou, ele tem o espaço que é do camping e o espaço que é lá da cidreria, que é o espaço do restaurante. Aqui não, é tudo o espaço do restaurante. Entendi. Agora vamos abastecer a gasosa.
Isso, vamos botar aí uma gasosa, que deve dar pra gente chegar perto da fronteira, pelo menos. Viemos aqui no Miradouro nos despedir dele, do Naranjo de Bulnes. Foi muito boa a experiência de tentar conquistá-lo. A gente não conseguiu conquistá-lo 100% ontem, mas a gente vai tentar de novo em breve. Então, muito obrigada, Naranjo, porque a experiência foi maravilhosa. E espero que vocês tenham gostado também. Se você não viu o vídeo de ontem, clica aqui nos cards que vai ficar lá e para assistir, que eu acho que foi um vídeo meio tenso, mas de qualquer forma as paisagens são fantásticas, vale muito a pena. E se vocês passarem aqui pelo norte da Espanha, né, vale muito a pena conhecer aqui as Astúrias. Vale a pena fazer a Ruta del Cares, que é lindíssima, que a gente fez também. Vale muito a pena fazer os Lagos do Covadonga. Minha sugestão é que vocês façam os Lagos do Covadonga em tempo aberto, ou pelo menos só nublado, sem nevoeiro. Mas ainda assim vale a pena, mesmo com nevoeiro. E se tiverem muita coragem de caminhar muito, façam o Naranjo de Bulnes. Ou então tentem pelo menos fazer como nós fizemos, chegar relativamente perto dele e tirar umas fotos, que a paisagem é brutal. Demos uma parada aqui em Arenas, que a gente agora vai comprar ali um queijinho Cabrales pra gente. Voltamos, né? Porque a gente saiu de Arenas, aí lá perto de Pum, a gente lembrou do queijo. Aí a gente parou no Miradouro só pra fazer a volta e vir aqui comprar o queijo. Hoje tá vazio, né? É sábado e tá vazio, estranho. Ontem tava um bom movimento aqui. Tá cedo, vamos na hora do almoço. É, não tá na hora do almoço, tá? Não, são meio-dia, não? É, tá. Meio-dia e 19. Nós estamos almoçando. É. Ou não tô na montanha, aí não consegue fazer o almoço. É verdade, acho que é isso. Eles devem estar na montanha, então daí não tá vazia a cidade. Daí o queijinho. Vamos levar o queijinho. Levar o grandão? Não, vamos levar um pequeno, né? Porque o grandão é caro. Ó, já vamos levar uns queijinhos. Ele vai até embalar a vácuo o outro que a gente pegou. Vai ficar tudo a vácuo pra gente levar pra Portugal. E aí, já vamos gostar? Já estamos com o nosso estoque de queijos. E agora a gente vai seguir nosso caminho. É Oricone. Quando vier aqui em Cabrales, Arenas de Cabrales, compre o queijinho aqui. É muito simpático, o atendimento é muito bom. Gostamos. Queijinho. Estamos de volta a Covadonga porque a gente quer visitar a igreja, como a gente falou mais cedo. Hoje o estacionamento aqui 4 já tá lotado. Na quarta-feira a gente veio aqui. Tava vazio. Vamos visitar os lagos, tava mais vazio. É. Mais vazio não, tava vazio. Só tinha acho que 2 ou 3 carros. E olha, a gente já passou por milhares de carros. Lá em cima deve estar lotado, então a gente nem tentou. Pra cá. E aí a gente agora vai subir até lá em cima, que é longe. Mas até a igreja. É, até a igreja. A gente vai visitar as duas, né? Aqui é dentro da pedra e a outra grandona, que é lindíssima. As duas são, né? Olha onde é a capelinha, dentro da pedra. Parece até uma caverna. É uma caverna aí. É. Vamos lá dar uma olhada? Vamos. Aqui atrás de mim está a capela Nossa Senhora do Covadonga. Essa capela foi construída em comemoração
a Batalha de Covadonga. Essa lenda que aqui onde está a capela, que era a caverna, ficaram escondidos Pelayo e seus homens. Com a ajuda da Virgem Maria, eles venceram os muçulmanos na Batalha de Covadonga, iniciando assim a reconquista da Península Ibérica pelos cristãos. A partir desse ponto não se pode filmar ou fotografar, então nós vamos respeitar isso, né? Mas aqui atrás de mim é onde Pelayo e seus homens se esconderam, e lá atrás, no fundo, é onde é a capelinha. E tem apresentações de missas, tem os horários das missas ali. É isso mesmo, tem missas e tem todos os horários das missas ali. A gente vai ver se a gente consegue encontrar os horários das missas para pôr aqui também. Uma informação que a gente não deu é que Pelayo está enterrado lá dentro, perto da capela. Mortais do ladinho da capela. Sim. Faz parte ainda do santuário. Que graça, né? Que bonitinho aqui. Aqui é casa de banho masculina e ali é casa de banho feminina. Aqui moram pessoas, eu acho, do lado de cá. Até vai pro outro lado. Então vamos pro outro lado daqui. Olha essa aqui. 50 euros na ração de Covadonga. Aqui é ele, ó, Pelayo. Não é? Não, isso é tudo Nossa Senhora. Aí tá ali atrás. É ele aqui. Ok. A cruz. Pessoa sem óculos. Ah, essa aqui, essa é Vera Cruz? É a Vera Cruz. Ah. De prata. 340 euros, cara. É, deve ser ouro. Acho que não, pro tamanho. É, tá ali. Subida da família Covadonga. O aço. Quando você estiver na Espanha, procure o Acel. E esse aqui atrás de mim é Dom Pelayo, um homem que começou a reconquista da Península Ibérica para os cristãos. Ele e seus homens, eles conseguiram expulsar os muçulmanos que tentaram invadir aqui Covadonga, criando assim o reino das Astúrias. E até hoje, como não existe mais o reino, Astúrias agora é um principado. Um principado por quê? Porque como tudo começou aqui nas Astúrias, o príncipe ou a princesa herdeira da coroa espanhola se chama príncipe ou princesa das Astúrias. Aqui na minha direita tem uma placa de comemoração de quando o atual rei da Espanha visitou aqui Covadonga e ficou hospedado aqui, que isso aqui é um palácio real dos príncipes de Covadonga. E aí, à minha esquerda tem outra placa para comemorar a visita da princesa das Astúrias, que é a filha herdeira do trono da Espanha. Para quem não sabe, essa região aqui das Astúrias tem tudo a ver com o Brasil, por causa da cruz de Vera Cruz. E tem a ver também com Portugal e com a Espanha, porque aqui foi o recomeço. Os muçulmanos não conseguiram chegar aqui nas Astúrias, graças a Dom Pelayo, e com isso começou a reconquista. E com a reconquista, o reino das Astúrias depois foi dividido, formando Castela e León, que hoje em dia é Espanha, e Portugal, que fazia parte do condado de Portugal, se tornou Portugal. E o Brasil. Por quê? Porque a cruz que Dom Pelayo usava era a cruz verdadeira, Vera Cruz. E o Brasil, o seu primeiro nome era Ilha de Vera Cruz, por causa da cruz verdadeira. E a gente não falou também, mas a Batalha de Covadonga, ela foi só o início da Reconquista. Mas a Reconquista levou mais de 700 anos para acontecer. Isso com o Dom Afonso Henriques, depois retornando toda aquela parte ali que hoje em dia é Portugal. Agora uma pausa para o lanche, porque ainda tem estrada pela frente.
E aqui é muito tranquilo lanchar, tem vários banquinhos, então tira o dia assim pra relaxar aqui e ficar aproveitando Covadonga, que é muito bonitinho. Vem aqui, conhece o santuário, tem a basílica, a gente visitou, mas infelizmente não pode filmar. Tem a capela, tem aqui as casinhas de souvenirs da igreja, do santuário, e também tem de souvenirs dos lagos de Covadonga, que fica abaixo aqui do estacionamento. Tem uma cachoeirinha aqui embaixo da caverna. Diferente, né? Daqui dá pra ver a basílica. É basílica, né? A basílica de Nossa Senhora de Covadonga. Tá. E aqui em cima? Em cima da gente é a capela Nossa Senhora de Covadonga. Construída dentro da caverna. Achei incrível essa capela ser construída dentro da caverna. Tem um caminho para a capela por dentro da caverna. Muito incrível. Aqui no caminho para Covadonga tem vários estacionamentos. P1 fica lá em Cangas, tem aqui perto o P4, o P5, que é logo aqui em cima, perto do santuário. É o que fica mais cheio, e abaixo do 5 tem uma área que é só para ônibus. Mas tem um monte de carro parado ali. O que aconteceu? Multa. Tomaram multa. E a gente deu uma olhada ali, a multa, 200 euros. Uma multa pesada, então... Pesadíssima. Fica aí a dica, se você deixar o carro em local proibido, que não seja sinalizado para parquear um automóvel, a multa é pesada. É muito pesada, muito mesmo. Caramba, 200 euros é... É de tirar um fígado. É ruim.